Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está com uma convidada muito especial e a Lai vai apresentar essa convidada. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje, gente, particularmente do meu coração, nós estamos com a Amanda Bueno. Ela é. Gente, eu vou pedir para ela se apresentar, porque eu não conseguiria falar tudo sobre ela aqui. Então, Amanda, conta pra gente quem é a Amanda e fala pro pessoal de casa a importância dessa mulher pro mundo. Gente, obrigado primeiramente pelo convite. Mas a Amanda é uma mulher preta, uma mulher periférica, uma mulher monoocular, que sofreu muito preconceito por isso também. E uma mulher que é mãe, que é vó, já sou vó, uma princesa, que é esposa, que ama Cristo, que já venceu muitas coisas, muitas coisas para chegar hoje, na direção. Então eu falo primeiro da minha base, que é a minha família, e depois sim da parte profissional, né? Então hoje estou na superintendência da ITEC da Zona Leste. Mas Amanda é isso, gente. Amanda é humana. O que me resume é isso, humanidade. Certo. Obrigada, Amanda. Eu vou começar, Amanda, pedindo para que você fale para a gente como que foi o seu começo, como foi o começo da sua trajetória profissional, de vida. Obviamente, peço que você acrescente esses pontos, mas fala para a gente como foi o começo da sua trajetória profissional. Bom, eu nasci numa família periférica, lógico, né? Morei muito tempo em comunidade, né? Que hoje a gente fala comunidade, mas é a favela, né? Quebrada. Quebrada, favela. É que hoje ficou mais bonito, mais chique. Falar, comunidade. Mas meu pai, né? Com uma vida assim muito dura, né? Infelizmente usuário de droga. Minha mãe sempre ali numa vida doméstica. Então, instituição pública, né? Fui estudar, fazer lá meu pré, meu ensino médio. E aí, no ensino médio, eu, assim, tive uma situação que meu pai veio a falecer, né? Meu pai faleceu e aí eu saí da escola. Então, acho que, assim, um ponto, assim, que eu vim estudando normal, sempre instituição pública. E aí eu saí da escola. E aí eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, tinha 14 anos e ficou um tempo muito difícil. Eu fui falar para minha mãe, eu falei, mãe, não vou mais para a escola. Porque a escola me trazia dor, né? E eu não tinha meu pai mais, porque meu pai era sempre briguento, sabe? Então, se eu falasse alguma coisa pro meu pai, falasse, olha, me xingaram lá na escola de nega do cabelo duro. Ele, o quê? Te xingaram? Vou lá na escola. Olha, eu não comi porque não queriam me dar mais comida, que eu sempre fui gordinha, né? Não querem mais a comida. Falam que eu comi. Eu vou lá na escola. E aí, quando ele faleceu, eu pedi um pouco da referência, que ele sempre falava, minha filha vai ser professora. Essa minha filha vai ser professora. Ele sempre falou, sempre, essa minha filha vai ser professora. Eu não sou muita coisa, mas essa vai ser professora. E eu saí da escola. Aí minha mãe conversou comigo. Eu literalmente fiquei um ano fora da escola, depois que meu pai faleceu. E aí eu encontrei o meu esposo, né? Com 14 anos. Com 14 anos. Eu encontrei ele e aí a gente foi conversar, né? Num pagode e tal. 23 anos. 23? Meu Deus, diferença bem grande. 10 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos de diferença. Hoje não pode, viu? Hoje não pode. É outra época. É outra época. E aí ele pegou e falou, a gente conversando tudo. Aí ele falou, você estuda onde? Aí eu peguei e falei, então, não tô estudando, eu saí da escola. E aí ele pegou e falou, então, para ser namorada minha, tem que estudar. Aí ele falou assim, então eu vou te matricular. Mentira. Então ele me matriculou. E aí eu saí do bairro onde eu estava e ele me matriculou no bairro onde ele morava. Então eu morava na cidade líder, ali perto da Pedreira, né? Tem a favela ali, que hoje não tem mais, né? Mas eu morava ali, antes tinha uma pedreira ali, eu morava e estudava ali. Aí eu saí, ele falou, não, eu vou te matricular. Aí ele conversou com a minha mãe, né? Olha, dona Ivone, eu vou matricular essa menina, porque essa menina tem que estudar. Aí ele veio aqui no João Ramaciotti, uma escola aqui na Alto Alvim. Ele sempre morou pra cá, pro lado de Carvalho, e me matriculou. Conversou com a diretora, foi lá e falou com a diretora, olha, eu tô namorando, tal, ele sempre foi um bom aluno. E eu não posso. Ele falou, mas você não é o quê dela? Ele falou assim, olha, eu não sou nada dela, assim.
né? A gente tava se Foi namorando. normalmente. Aí ele falou, mas a mãe dela não consegue, porque minha mãe também não conseguiria vir, né? Minha mãe trabalhava direto. Aí ele falou assim, não, então traz os documentos dela e eu vou matricular ela. E ele fez minha matrícula. Então ele voltou e me matriculou de novo no ensino médio. Gente, que história, Amanda! Aí eu fiz, aí eu voltei a estudar. Ele falou que independente da dor que eu sentia, enfim, que ele estava ali também para me ajudar, para me aconselhar, para me defender. E aí eu voltei para a escola. E aí voltei, fiz o ensino médio, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, tentei várias faculdades, eu tive um professor maravilhoso que falou, Amanda, você estuda, eu acredito no teu potencial. Eu tive vários professores maravilhosos, mas esse daí ele falou, eu vou te pagar para você. Eu falei, professor, não adianta se eu passar. Eu não tenho condições de comer, eu não tenho condições de transporte público, eu não tenho condições na minha família, assim, nada, não tem nem roupa direito. Ele, não, Amanda, eu vou investir. Aí ele foi, tentou de várias formas, não conseguiu. Ele falou, então vai fazer um curso técnico. Aí eu fui tentar a ET, que é a antiga, hoje é ETEC, né? Mas antigamente se chamava ET. Aí eu fui tentar, vamos prestar o processo da ET, né? Mas quem passava-se na ET, gente? Quem passava-se na ET era só quem estudava em escola particular, não existia cota. Esse ano era qual ano, Amanda? Você lembra? 2000. Imagina, 1998, 97. Entre 97 e 98 não tinha cota ainda, não tinha. Mas aí, qual seria a diferença? Por exemplo, naquela época você não conseguiria estudar, você conseguiria fazer a prova, mas você não conseguiria passar, porque naquela escola não tinha o ensino adequado para você, enquanto em outras escolas tinha o ensino É adequado, que na ET, mas era você particular. sempre teve que fazer prova, que nem Tinha que hoje fazer na uma ETEC, prova. você tem que fazer a prova. Sim. Quem passa? Os melhores. E como Quem eram os melhores? Todos que tinham saído da escola particular. na escola pública não ensinava você passar naquelas provas. Não. E nem tinha, nem dá condições, né? Nem dava Financeiras, condições. você fala. Tudo. A questão financeira, a questão até do conteúdo. Então, por exemplo, eu fui classificada, eu fiquei numa boa colocação. Na época, eu fiquei em 56, eram 40 vagas. Uau. Então, eu não fiquei numa classificação ruim, só que tinha gente que gabaritou a prova. Quem gabaritou a prova? Quem pagava? Você pagava o cursinho. Exato. E, além de você pagar o cursinho, você estudava em uma escola particular, que o ensino é mais puxado. Então, o ensino era mais puxado, eu ainda fazia o cursinho e ia fazer a prova. Então, era Você um não ou outro que se destacava. Então, por exemplo, são 3 pessoas que foram fazer a prova da ET, eu e mais 2 amigos. E nós fomos e nós não... nós ficamos bem colocados por ser de uma escola pública, por sempre ter estudado em escola pública, mas se tivesse, na época, a cota, eu tinha passado. Que legal, mano. Tanto para pretos, pardos, indígenas, quanto também por vir de escola pública. Porque hoje tem um acréscimo de nota para quem sempre estudou em escola pública, quando você vai fazer, e também tem um acréscimo quando você é preto, se declara preto, pardo, indígena. Então, se naquela época eu não passei, hoje eu passaria tranquilamente, mesmo com o estudo de uma escola pública. Porque eu não fiquei ruim, nós não ficamos, né? Eu e mais meus 2 amigos não ficamos, né? O Marcos e a Fernanda, nós não ficamos ruim. Mas não passamos na ET. E aí, como a família dele tinha mais condições, ela falou assim, Amanda, então eu vou para a escola, vou fazer um curso técnico. Faculdade, esquece que a gente não tinha condições mesmo de fazer uma faculdade. Ela falou, mas vamos fazer um curso técnico, então eu vou pagar um curso técnico. E ele também, a família dele falou, eu também. Só que eu não tinha condições. Eu já trabalhava de frentista no posto de gasolina, mas não tinha condições de ir, né? Eu já tinha terminado o ensino médio, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E aí eles pegaram e foram. E aí eu fui junto. Eu fui junto porque tudo era gente, nós 3 juntos. E aí nós fomos, e aí ele falou, Amanda, vamos estudar, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria fazer contabilidade. E ela falou, eu vou fazer administração. Aí ele falou, eu vou fazer administração. Eu falei, mas eu vou com vocês. Então tudo a gente ia junto. Aí nós fomos, eles foram fazer a matrícula, eles também tinham 18 anos, tinham que dar a matrícula, uma mensalidade da matrícula e dar mais uma. Tinha que pagar a matrícula e mais uma mensalidade. Ótimo. Para iniciar um curso técnico numa escola chamada Visconde de Cairu, que ficava no Tatuapé. Gente.
Aí não tinha muitas escolas técnicas, viu? Então, tinha a ET e alguns outros colégios particulares. E faculdades, que também eram poucas faculdades. E aí a gente foi, quando chegou lá para fazer a matrícula, tudo, ele pegou e falou para mim, falou, pode fazer a matrícula dela. Aí eu peguei e falei, não. Eu falei para vocês. Ele tá brincando. Ele tá brincando, eu nem tenho dinheiro. Falei pra moça, nem tenho, eu vim acompanhar eles, que nós somos amigos, se formamos juntos, no ensino médio e tal. Aí ele falou, não, Amanda, não tô brincando não, eu vou fazer a tua matrícula. Eu conversei com a minha família e o meu pai falou que vai pagar os teus estudos. Uau. Por quê? Porque eu sempre fui muito de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu falei assim, não acredito, comecei a chorar, né? Até hoje eu lembro assim, eu falo, todo mundo fala assim, como é que você fez um curso técnico? Eu falei, gente, vocês não têm noção, foi um amigo que acreditou em mim, a família dele acreditou em mim. E aí o que o pai dele fez? O pai dele arrumou um serviço para ele na mesma empresa que ele trabalhava, o pai dele trabalhava ali na FAME, ali no Belém, e falou, ó, você vai trabalhar e você vai pagar os teus estudos para mim poder pagar o estudo da Amanda. Gente. Uma pessoa que não me conhecia, assim, a gente estudou 3 anos junto, mas fazendo trabalho de escola, mas não tinha um convívio com a minha mãe, não tinha um convívio com o meu pai, mas ele sabia da minha história. Sabia, né, que meu pai tinha morrido, sabia a dificuldade, sabia que eu trabalhava de empregada doméstica para pagar o aluguel para a gente não ter que morar na rua, né? Porque aí a gente conseguiu sair um pouquinho da comunidade, do barraco ali, e ir para um aluguel. Mas todo mês era um dinheiro do aluguel, e que era muito difícil, né? E aí ele pegou e pagou. E é aí, muito caro? Olha, hoje estava num valor de R$ 500, por exemplo. Nossa. Para mim é muito caro, Muito para quem caro. não tinha nada. E ele pagou os estudos, aí eu fiz um curso técnico. O que eu fiz? Eu já trabalhava, eu fui, cheguei em casa, ele fez a minha matrícula, ele pagou. A minha matrícula, a minha mensalidade. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Falei, mãe, você não sabe o que o Marcos fez. Eu vou começar a estudar, fazer um curso técnico. Minha mãe regalou o olho e falou, o quê? E eu falei, então, eu vou estudar. Aí ela falou, como vai ser? Porque assim, a mensalidade estava garantida, mas e a passagem? Não tinha passe livre? Não existia passe livre, não existia bilhete único. E eu morava em Guaianazes, Uau. para ir para Tatuapé. Extremo leste, né, Guaiana? Então, assim, a gente, como que eu vou fazer? Aí minha mãe pegou e falou assim, tá, então vamos fazer, a partir do próximo mês, você me dá só metade do seu salário, porque eu dava o salário inteiro. Eu pegava o salário e dava o salário inteiro para minha mãe. Isso você trabalhava como empregada doméstica? Empregada doméstica. Quanto é o salário? R$ 200. Ixi. Isso eu sei que era R$ 200 por mês. Por quê? Porque a gente entrou num projeto do governo que era o CDHU. Sim. E aí, para comprovar renda, eu tive que ir no cartório, porque eu não era registrada, porque antigamente também as empregadas domésticas não tinham direito de ser registradas. É verdade, Amanda. É uma legislação nova. Então, elas me pagavam, eu tive que ir no cartório, aí a minha patroa assinou, eu reconheci a assinatura para dar, né, nas associações do bairro, para a associação do bairro pegar o salário da minha mãe, que na época tipo, era uns 400, o meu era 200, e com esse salário a gente ia entrar no projeto que era do CDHU para a gente poder ter um apartamento. Que minha mãe morou depois, né? Minha mãe, quando saiu o apartamento no governo Covas, né? Ele foi lá entregar, foi onde a gente morou aí um bom tempo. Esses apartamentos do CDHU você não precisava pagar nada ou você ainda pagava? Você pagava ainda a mensalidade, que era uma mensalidade baixíssima. Por exemplo, com a minha comprovação de renda e da minha mãe, a mensalidade saiu R$ 100. Uau! Aí agora você conseguiu respirar um pouco mais. Aí eu consegui respirar um pouco mais, aí depois a minha mãe pegou, quando a gente entrou, minha mãe falou, a partir de hoje você paga a tua escola, e aí o Marcos não precisa, né, a família do Marcos não paga mais. Ah, tá. Vocês saíram do aluguel, conseguiram um apartamento. Então, o dinheiro do aluguel já era um alívio para você conseguir pagar teus estudos. Isso. Então, ele não ficou o ano inteiro pagando meu estudo. Ele pagou, por exemplo, porque a gente já estava nessa questão do CDHU. Então, aí quando deu certo que a gente mudou, eu estava mais ou menos no 3 meses
Tipo assim, ele pagou a matrícula, a mensalidade, depois acho que ele pagou mais uma, e já na terceira eu já falei, não precisa não, obrigada, que eu vou pagar. Que legal. Entendeu? Aí eu pegava meu salário todo, né? E dava na mensalidade lá. Era mais ou menos o salário todo da época. Era o salário todo mesmo. Gente, Então, por isso que eu falo. você que trabalhava. E como que você conseguia trabalhar e estudar? Os Então, horários, como que aí era? a minha patroa pegou e falou assim pra mim, já que eu tô vendo que você quer estudar, né? Eu vou te arrumar um serviço. Que aí foi quando ela arrumou pra mim de frentista e tudo. Então, olha o que eu fazia. Eu trabalhava de frentista das 6 da manhã às 2 da tarde. Saía de lá às 2 da tarde, ia pra casa dela, limpava a casa dela. Saía da casa dela e ia lá pro Tatuapé estudar. Chegava em casa que horas? Eu chegava na minha casa por volta de uma meia-noite. E eu acordava Só 4 horas da deitava manhã. e virava. Meu Deus. Porque o mais tardar 4h30 eu tinha que estar na frente do ponto. E aí quem descia comigo? Minha mãe. Minha mãe descia porque era muito perigoso, Uhum. 4h pouco da manhã. Então minha mãe descia comigo, me levava até o ponto, porque eu era a primeira da família a sair cedo, né? Que ano era esse? 98, 99. Você ainda tinha 18, né? 18 para 19, aí depois eu fiz 19. Aí quando eu fiz, né, era mais ou menos 19, 18, 19, 20. Aí eu fiquei nesse período. E eu nem vou. Nem é um corte, tá, pessoal? Eu nem vou falar que foi o único deputado que votou contra que a empregada doméstica seja registrada. É. Não vou falar. Vamos lá. Aí você terminou o técnico. Terminei o técnico. Aí eu falei, agora eu vou sair de empregada doméstica, que eu já tinha mais ou menos aí uns 5 para 6 anos. Falei, agora estourei. Só que não. Agora eu vou. Não. Fui ser telemarketing. Uma pergunta antes de você continuar. E dava tempo de namorar? Olha o que meu marido fazia, gente. Por isso que eu falo, né? Tem que valorizar. Ele, quando eu saía do posto de gasolina, do posto ele me pegava, por exemplo, saía às 2 horas da tarde, né? E ele trabalhava 12, ele sempre trabalhou 12 por 36. Aí no dia que ele estava de folga, ele ia até a porta do posto. Aí a gente saía. Nesse período que ele saía do posto e me levava até a porta do prédio, era o período nosso de namoro. Porque o namoro, é que hoje o namoro é um namoro meio que casamento. Mas o namoro antes era assim, só o fato de você estar com a pessoa, de você conversar com a pessoa, de você fazer planos com a pessoa, era um namoro. Né? O beijo, a pegação, não era. Adorei a pegação. Não é igual é hoje. Não era que nem hoje. Então, assim, tinha pegação também, mas na semana eu já tinha a minha logística da semana. Então, assim, não dava para atrapalhar essa logística. Então, a gente era assim. Então, eu quero te ver segunda-feira. Eu quero te ver na quarta-feira. Eu quero te ver na sexta-feira. Era assim. Aí no sábado e no domingo, ok. Que aí era a minha folga, né? Às vezes no posto eu folgava o sábado, eu folgava o domingo, tinha as datas, ok. Mas se não, era isso. Uma pergunta também sobre essa época. Como vocês se comunicavam? Você já tinha celulares? Não tinha celular, meu bem. Então era assim. Orelhão? Era orelhão. Ei, E ele, ele tinha telefone em casa. Que já era uma Já mais era um alta, né? Mas por quê? Porque ele pegou fila na Telesp, né? Na antiga Telesp, que você tinha que pegar fila. Então ele pegou uma fila lá, ele conseguiu um número, né? Uma linha. Então essa linha. E eu ia pra onde? Eu ia por orelhão. Que era ficha, caía a ficha, coloca mais ficha, coloca mais ficha. Ou depois evoluiu para o cartão. Claro. Eu ia pegar Então era isso, a gente ligava e assim, e era uma ligação rápida. Eu ligava e falava assim, oi, tudo bem? Tudo bem? Onde está aí? Ele tá, fala pra ele que... Pergunta pra ele se ele vai me ver. Não, calma que ele tá vindo. Não, tem que ser rápido, porque a ficha tá caindo. Porque... Aí eu ligava de novo. Olha, você falou com ele? Falei, ele falou o quê? Falou que quarta-feira ele vai te pegar aí no serviço. Beleza. Tá. Era assim. Gente. Sabe o que é legal? Porque, eu comecei a namorar com a Dilson com 14 anos, né? Aí a gente veio vindo. Quando chegou com 18, a gente já mais ou menos tinha uns 3, 4 anos. Né? E aí, quando a gente foi casar, que a gente casou em 2001.
Ainda tava com esse negócio da telefônica. Aí eu falei pra ele assim, 98, né, que a gente tava já projetando, porque já tinha uns 4 anos juntos. Aí a gente ficou noivo, quando eu fiz 18 anos, a gente ficou noivo. Eu falei, a gente começou a projetar. Então, primeira coisa que nós vamos projetar é uma linha telefônica em casa. Primeira coisa. Ah, tá bom, então eu vou pegar a fila. Aí ele foi, ele e o irmão dele, virou 3 dias na fila, porque a fila era enorme e tal, pra conseguir. Aí nós conseguimos uma linha. Foi a Nós primeira conquista. conseguimos, a nossa primeira conquista junto, foi uma linha telefônica. Junto. E me explica esse negócio da linha. Você pegava uma fila pra você ir pra Pegava, fazia um cadastro pra você conseguir ter um telefone. Você pegava uma fila como assim? Você ia Uma mudar? fila, uma fila física. E o pessoal ia com tenda, ia com banquinho, Gente, ficava na fila pra Tipo você na ter um fila- número. Tipo nas filas dos shows hoje, né? Que os Isso. adolescentes ficam. Então, não tem assim, hoje vai ter o show tal. O cara tá lá 2, 3 dias antes na fila, porque ele quer pegar o primeiro lugar na frente do palco. E ele fica lá, toma chuva, toma sol, come na fila, paga pra um ficar lá na fila, ou no caso, hoje tem o pagar, né? Mas antigamente não. Então, ele revezava com o irmão dele. O irmão dele ia pra fila, aí dava tempo dele ir pra casa, ele tomar banho, ele comer, depois voltar pra fila. Meu Deus. Deus, pra conseguir o número de telefone. Pra E conseguir nós- o número de telefone, meu Deus. E nós conseguimos, porque a gente era da periferia. Ele morava aqui na Carvalho, Itaquera. Então a gente pegou uma fila para pegar a linha para esse posto. Porque eu falei, vamos morar aqui na casa da. Construir, né? Construir um puxadinho na casa da mãe dele. E a gente vai casar e vai morar aqui. Mas pelo menos a telefone nós vamos ter na nossa casa. Aí nessa época já estava programando para partir para o matrimônio. Você já tinha terminado o técnico, já estava com o telemarketing. Em que momento da sua vida profissional você estava nessa época? Estava na telemarketing, mas na vida educacional. Estava pensando em fazer faculdade ou Não seja... tinha condição, eu não pensei em fazer faculdade, não, gente. Acabou Não. correndo atrás ainda do Faculdade, esquece faculdade, que faculdade? Nem sonhava em fazer faculdade, porque eu tinha feito técnico e para mim o técnico estava bom. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar de telemarketing, fui ralar no telemarketing, saí do poço, saí. E aí, nisso que eu fui trabalhar de telemarketing, eu ainda fazia algumas faxinas. Ah, Então eu ficava assim, a faxina eu trabalhei de empregada doméstica e faxina durante 7 anos. Então eu fazia telemarketing, faxina, posto de gasolina, faxina. E assim foi. Aí um dia eu trabalhando de telemarketing, encontrei uma pessoa, por isso que eu falo, é o ambiente, né? A pessoa tava lá, falou, Amanda, mas tu é tão inteligente, o que você tá fazendo aqui? Eu sempre me deparei com pessoas assim, Amanda, você tá aqui por quê? Sabe assim? Aí eu começava a conversar, olha, porque aconteceu isso. Eu vou te ajudar. Sabe? Sempre tem um que fala, eu começava a contar, não sei o que, não sei o que, contar da minha vida, da minha história. Não, peraí, eu vou te ajudar. Não, eu vou fazer isso pra você. Não. Aí eu tava lá no meu serviço, tudo, querendo casar, querendo. Aí ele pegou e falou assim, né, porque isso aqui, nossa, você é comunicativa, você fala tão bem, não sei o que lá. A faculdade esquece que não tem dinheiro, não tem condições, não tem nada. Então, você tem o que de estudo? Aí falei, por que você não vai trabalhar de telemarketing, mas vai trabalhar numa outra área de telemarketing e tal? Eu já trabalhava no banco IBCA, já vendia muito bem. Eu batia, assim, vendia muito. Falando, por que você não... Falei, se me derem oportunidade, eu vou. Aí ele pegou e falou, olha, eu tenho uma empresa que ela está contratando. É um telemarketing, mas não é, porque você não vai atender ninguém por telefone, você vai atender presencialmente. É só para funcionários do Banco do Brasil. Você vai atender só funcionários do Banco do Brasil. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Era para trabalhar numa cooperativa do Banco do Brasil, que existia, apesar que existe ainda essa cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil no estado de São Paulo. E aí eles falaram, olha, vai trabalhar lá, tal, eu vou te arrumar. Beleza. Aí me arrumou tudo, eu fiz a prova, eu fiz a entrevista, tudo. Eu falei, você vai vir trabalhar aqui durante 3 meses. Eu falei, tá bom. E aí, o que eu fazia lá? Eu era auxiliar da estagiária. nossa. Ela era ajudante do ajudante. Isso. Eu sempre falei isso, gente. O estagiário sofria. É isso que eu ia falar. Eu era auxiliar da estagiária. Eu falava, mas fui. Tá bom, aí eu fui. Eu não era casada ainda, tava naquela coisa. Amanda, vamos.
Aí eu vendia cartão, porque o cartão hoje tem chip. O cartão, antigamente, você fazia o cartão de alto relevo, e para você passar o cartão, tinha uma maquininha que você colocava o cartão e fazia assim, trec, trec. Ah, eu lembro a Tinha aquele tarjeta. negocinho atrás. Isso, que era. A Não tarja. tinha tarja preta. Não gente. tinha tarja preta? Não, gente, não tinha tarja preta. O cartão era de alto relevo Ele era meio... e era você passava na folha de carbono. Meu Deus. E aí você passava, colocava lá. Então, por exemplo, você deu quanto sua conta? Ah, sua conta deu R$100. Vou pagar no cartão, beleza? Você me dava teu cartão, aí eu tchum, nessa máquina e ficava fixado a cópia do teu cartão. Eu fazia uma cópia do teu cartão, colocava o valor e você assinava esse carbono. Meu Deus. E era isso que a gente tinha que mandar pro banco. Gente. Essa era a comunicação. da Era pessoa. comunicação. Então, com o banco. Aí eu mandava tudo, era assim, né? E aí ela falou assim, ó, você vai vir trabalhar aqui, você vai ficar passando os cartões. Porque dava trabalho. Você tinha que olhar se saiu o cartão, se tinha a pessoa saía com uma via e você ficava com a outra. Então a pessoa saía com a via, você apresentava, você tinha que acompanhar. Então eu acompanhava durante 3 meses a questão de cartões de crédito de todo mundo que ia comprar lá nessa cooperativa. Quem comprava era só funcionário do Banco do Brasil. Então era só funcionário. Então era assim, arroz, feijão, carro, Qualquer coisa. cortina. Meu Deus. Era loja de departamento, era uma cooperativa Ah. de departamento. Tinha tudo. Hoje nós temos, que acabou falindo depois, mas enfim. Aí foi numa época que eu falei, nossa, então agora eu tô bem. Só fico passando Tô na parte cartão, né? financeira. Já tô na parte financeira. Fiz um TEI contabilidade. Aí um dia eu chego lá, tá uma fila. Cheguei para trabalhar uma fila. Eu era terceirizada na cooperativa, eu não era funcionária da cooperativa. Porque lembra, esse meu amigo falou que conhecia alguém e ele me colocou para trabalhar lá dentro da cooperativa, mas era terceirizada, não era funcionária de lá. Sim. Aí cheguei uma fila lá na cooperativa, vim perguntando, gente, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Ah, não, que a cooperativa tá contratando. Tá. Como assim a cooperativa Você lá tá dentro contratando? sabia? Não sabia. Não sabia. Aí eu fui perguntar e eu falei, já tô lá, né? Fui lá conversar com a gerente de RH, porque eu nem conhecia que era gerente de RH. Quando eu cheguei lá na gerente de RH, era uma negrona que tava sentada lá. Aí eu falei, aqui eu tenho condições de subir. Nenhuma empresa que eu passei, eu via, por exemplo, imposto de gasolina, em telemarketing, alguma coisa. Eu vi uma perspectiva de alguém que me representasse, que eu olhasse para ela e falasse assim, bom, se ela conseguiu, eu vou trabalhar também que eu vou conseguir. Então, assim, não era muita a minha perspectiva. Porque eu não via quantos negros na faculdade, não via. Quem do meu hall de, né, no meu hall de conhecidos, de amigos que tinham feito faculdade? Ninguém. Então, você vai prestar um processo seletivo para uma empresa para você crescer, que nem eu terminei, eu prestei muito processo. Muito, mas muito. Não prestei pouco, prestei muito. Mas nenhum processo. Tinha um processo que a pessoa me olhava, eu já sabia, não vou passar. Porque a pessoa olhava e pensava. O olhar dela era, o que essa neguinha tá fazendo aqui? O olhar era esse. A pessoa não falava nada, mas o olhar era esse. Então, Isso você tá falando 25 anos atrás, né? é, O pior de tudo é que hoje, 2025, em Ainda 2025 a gente ainda vive isso. ainda não- 25 anos atrás a gente passava por isso, em 2025 hoje a gente ainda vive Você isso. sabe que eu passei por isso recente, né? Teve tem uns 20 dias. Veio uma aluna, acho que é nova, né? Acho que não era aluna lá na ETEC. Ela foi lá na sala da direção. Eu quero falar com a diretora. Eu falei, pois não, o que você precisa? Eu quero falar com a diretora. Tá bom. O que você precisa? Você não tá me entendendo. Ela falou pra mim, você não tá me entendendo. Eu quero falar com a diretora. Prazer, meu nome é Amanda, sou a diretora da unidade. O que você precisa? Você é a diretora? Sou. Mas você é negro. Quase falou isso. Isso. Quase. Quase. Aí ela olhou assim, posso te ajudar em alguma coisa? Mas ela ficou desconcertada. Mas pode entrar, senta aqui. Falei, pode entrar, senta aqui. O que eu posso te ajudar? Mas ela ficou tão desconcertada que ela não conseguiu falar o que ela precisava.
Que ela começou a contar uma história, começou a contar uma história, começou a contar uma história. Aí eu parei ela e falei assim, então, nós estamos há 20 minutos, porque eu já tinha 20 minutos. Nós estamos 20 minutos e eu ainda não entendi o que você precisa de mim. Parará, parará, parará. Eu acho que ela se perdeu, né? Ela se perdeu porque ela disse, ela se perdeu porque ela perguntou umas 3 vezes. Quando ela perguntou a terceira vez, aí foi quando eu falei assim, pois não, meu nome é Amanda, eu sou diretora, o que você precisa? E só tinha eu na sala. Sabe o que era o mais integrante? Só tinha eu na sala. Por exemplo, ela foi, estava escrito lá na sala. Né? Direção. Aí ela entrou. Eu estou sentada na mesa da direção. Aí ela pergunta. Eu falei, pois não, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar com a direção. Pois não, que eu posso te ajudar. Eu estou sentada na mesa da direção. Eu estou com o computador da direção. Está escrito lá, placa, direção. Vou placa, sabe? Entendeu? Aí você tem que colocar uma pedra, eu sou a diretora. Mas é isso. Às vezes é esse olhar, né? Isso, 2025. E lá atrás, o pior. Aí você viu a negrona sentada lá e aí a luz acendeu. Aí eu peguei. Eu tenho chance. Eu tenho chance. Fui falar pra ela. Olha, eu vi que tá. Meu nome é Amanda, eu trabalho em tal setor, porque ela era muito grande, eu trabalho em tal setor. E eu vi que tá uma fila lá fora. Eu sou uma terceirizada que trabalha aqui dentro, eu não posso prestar. Ela falou assim: qual é a tua formação? Então, eu fiz um técnico em contabilidade. É? Cada formação, empregada doméstica. Fiz um técnico em contabilidade e tudo. O que você faz aqui? Aí eu falei, olha, eu tô trabalhando no financeiro, mas lá eu só fico auxiliando a fulana, né? Passando cartão. Tal. Tu vai passar, assim, ela falou assim, tu vai passar. E ela, o sentar dela já, assim, bem. Tu vai passar pelo processo como todos. Meu Deus. Eu falei, sim, mas eu quero saber se eu consigo passar. Você não tá vendo a fila? Tu vai passar pelo processo de todos. Mas como você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, né? Eu falei, eu tenho que comentar, não sei o quê. Então, a diferença é que você não vai pegar a fila para preencher a ficha, porque antes você preenchia uma ficha. Não tinha currículo, né? Sim. Ah, entregar currículo. Você preenchia uma ficha. Você queria uma vaga, você tinha que ir lá na vaga, preencher a ficha e tal. A diferença é que não vai pegar essa fila para preencher a ficha. Sente ali. Aí eu sentaram, me deu a ficha, eu preenchi. E prestei o processo normal, de entrevista, todo o processo. A única diferença é que eu não fiz prova de prática, porque eu já estava lá. Ela vai fazer a prova, eu já trabalho lá. E era para trabalhar como auxiliar financeiro. Aí você ganhou. Era para ser chefe da minha estagiária. Era para ser a. Você era chefe da estagiária que você quer o seu chefe? Isso. Nossa. Não falei para ninguém. Eu fiz só assim. Não falei para ninguém. Eu falei direto com ela, eu falei, aqui eu tenho chance. Porque se uma negra chegou lá, então agora eu sei que a gente vai. Agora eu sei que eu vou disputar por igual, vai ser imparcial o resultado. Não vai ter assim, vai ser imparcial. Ela não vai me julgar como os outros, e foi dito isso, ela me julgou pela minha capacidade. Então eu entrei, eu fiquei 3 meses, aí prestei esse processo e entrei. Enfim, Entrei. Enfim, você exercer aquele curso, praticamente, né? Porque o financeiro faz muito parte da contabilidade. Isso, exatamente. Aí tinha passado o quê? Da minha formação, tinha passado uns 2 anos. Meu Deus. Tinha passado uns 2 anos. Tinha 2 anos que tinha se Que formado, tinha não se tinha formado, trabalhado nada. Aí ela pegou e, né? Aí eu falei, fiz tudo, comecei a trabalhar, né? O vice-presidente, porque lá você conversava para trabalhar no financeiro, você tinha que conversar direto com o vice-presidente e com o presidente, porque você mexia com muito dinheiro, né? Porque antigamente era muito dinheiro em espécie. Exato. O cheque. E aí fiz tudo, passei, falei, agora vou. Quando? 2000. Ano de 2000. Aí fiz tudo, comecei a trabalhar, passaram-se 6 meses eu trabalhando lá. Ele virou para mim e falou, Amanda, seu Teru, é um japonês, que eu trabalhava para ele, um japonês, que ele era o diretor financeiro. Diretor financeiro e vice-presidente. Falou, Amanda, você tem um potencial tão grande. Eu vou te colocar como supervisora do setor.
Meu Deus. 6 meses. Em 6 meses. Quer dizer, 6 com mais 3, né? 9, né? Eu tinha trabalhado 3 É. e depois mais 6. 6 mesmo de carteira. Aí, por isso que eu falo, foi em 2000. Porque aí em 2001, isso, 2000 para 2001, aí eu casei, né? Eu casei no ano de 2001. E aí foi onde? Aí eu já tava lá, já era supervisora do setor financeiro, já não batia mais ponto. Nossa, você estava no cargo executivo, né? Não bate mais ponto. Meu Deus. Uma pergunta que vamos só voltar um pouquinho. Na época, eu vejo pessoas falando hoje que naquela época, você fazia o curso técnico, você tinha que fazer o estágio. Você não precisou fazer? Como que foi? Então, eu tinha um amigo que fazia também um curso técnico com o pai dele, na mesma sala. Tinha um escritório de contabilidade em Ferraz. Ah, tá. Aí, o que eu fazia? De sábado, a gente combinava de ir lá para Ferraz. A gente era mais ou menos uns 3, 4 que ia pro escritório do pai dele em Ferraz. Aí tinha que fazer sim, estágio. Era estágio obrigatório, Exato. sem remuneração. Exatamente. Estágio obrigatório sem remuneração. E o TCC, o TCC na época era assim, você abria uma empresa e encerrava essa empresa. Não era que nem hoje, que você escolhe um tema e você vai falar ou pesquisar sobre aquela temática. O TCC não, o TCC era você abrir uma empresa, então abria Amanda Bueno S.A. E ali eu tinha que contratar, eu tinha que comprar, eu tinha que vender. Eu começava a empresa no começo do ano e encerrava no final do ano. Fechava o livro diário e entregava com todo esse trabalho, com tudo. Os débitos, com os créditos. Era um TCC, gente. Isso era um TCC. E é isso que me deu base para ser professora. E também é isso. Sabia? Por que eu perguntei isso pra você? Porque se você fez um curso e você já chegou dentro dessa cooperativa e eles viram a sua capacidade de pular para um cargo financeiro, você tinha que ter passado por uma experiência. Foi o TCC. Então, a sua experiência do TCC te trouxe até o financeiro. Outra experiência que eu tive ele falou que foi a decisiva, que ele decidiu de me colocar como supervisora do setor por essa informação. Quando eu estava com meus 17 anos, que eu falei para vocês, eu sempre fui muito segura no dinheiro. Eu sempre fui, desde pequena. Por exemplo, meu pai me dava um dinheiro, vai comprar uma bala. O que sobrava, eu guardava. Vai comprar. Então, minhas irmãs vinham pedir dinheiro pra mim. Amanda, você tem dinheiro? Você é a mais velha? Só a mais nova. A mais nova? Amanda, você tem dinheiro? O que você quer o dinheiro? Porque não sei, eu quero comprar um salgadinho. Não vai comprar salgadinho não, porque é besteira, sabe assim? Então, e aí, eu sempre fui muito segura. Então, quando eu fiz 18 anos, por mais que eu dava todo o meu salário de empregada doméstica para minha mãe, mas de sábado e domingo eu fazia faxina. Eu fazia faxina também de sábado, fazia faxina de domingo. E esse dinheiro da faxina, minha mãe falava, esse daí você deixa pra você fazer seu enxoval, pra você ter um dinheiro pra você. E aí eu fui guardando. Então, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu queria era tirar minha carta de motorista. Minha mãe falava assim, pra que você vai tirar a carta, menina? Você não sabe nem, a gente não tem nem carro, nem projeção de ter carro, pra que você vai tirar a carta? Mãe, mas é meu sonho. Quando eu vejo uma mulher dirigindo, porque era difícil você ver mulher dirigindo. Quando eu vi uma mulher dirigindo, eu falava assim, meu Deus, isso daí é um empoderamento, assim, eu vejo a mulher dirigindo, eu falo, não. Aí, pra quê? Porque eu quero, mãe. E aí eu paguei minha carta à vista. Com o dinheiro que você guardava... Que eu guardei, assim, um dinheiro que eu guardei não foi de um ano, não, foi de anos, que eu vim guardando, sabe, dinheiro debaixo do sofá, que não tinha conta, né? Tem Pix. Não tinha Pix, não tinha conta, não tinha... Então, aquele dinheiro que você vai guardando ali, cata a latinha, vai enchendo, guarda a latinha hoje lá em cima, guarda a latinha lá embaixo, para ninguém descobrir que você tinha um dinheiro. E aí eu fui guardando assim. E quando a minha mãe... Eu era a única da família, assim, que, por exemplo, se eu quisesse fazer um crediário, eu poderia fazer um crediário, porque meu nome nunca teve problema nenhum. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, ele falou, fala um pouco pra mim sobre a questão financeira, como você lida com a questão financeira? Aí eu contei. Aí eu lido assim, inclusive, quando eu fiz 18 anos, eu comprei, né, quando eu fiz 18 anos, era uma coisa de 3 anos depois, né? Fiz 18 anos, eu tirei minha carta, eu não sei o quê. Aí eu comecei a falar pra ele das minhas conquistas particulares, né? Aí ele pegou e falou assim, então, se você lidou sempre assim com dinheiro,
Se você lidou sempre assim com o dinheiro, imagine como você vai lidar com o dinheiro da empresa. Daí eu vou ficar com você. Ele falou isso, porque eu falei isso pra ele. Ele falou, que você lidou com a vida financeira? O que eu lidei com o financeiro, gente? Eu lidei com o financeiro na minha vida. Aí eu falei pra ele, olha, seu Teruya, né, seu Wilson, deixa eu te contar pro senhor, eu sempre trabalhei como empregada doméstica, trabalhei isso, trabalhei aquilo. Né? Eu falei pra ele, as conquistas que eu tenho são conquistas particulares, eu trato a minha vida financeira, então eu fiz. Aí contei tudo, né? Hoje minha mãe tá morando no CDH1, porque eu consegui com o meu salário de R$200 reconhecer, com o meu salário, com o salário da minha mãe, a gente conseguiu entrar num projeto político do governo, conseguiu tal. Aí ele ficou olhando, ele não falou nada, porque japonês é assim, né? Japonês, ele fala pouco, observa muito. Exato. A cultura, né? Cultura oriental. Aí ele ficou olhando tudo. Aí eu fiz, a outra menina também fez, porque era entrevista coletiva, né? Depois, quando eu terminei, ele falou, eu vou ficar com você pela sua trajetória de vida, por causa da tua história. Se você lidou assim com o dinheiro, quero teu dinheiro, imagina o que você vai fazer com o dinheiro da empresa. Eu vou ficar com você. Aí eu entrei, fui supervisora do setor durante 2 anos e saí depois, porque eu quis sair, porque eu tive meu filho, né, que é o meu mais velho, eu saí. Mas assim, o curso técnico, então é assim, o curso técnico, o seu Teruya lá, tudo, a Negrona lá num lugar, eu vi que eu poderia chegar, e como eu cheguei mesmo, e não tinha como eu chegar, por exemplo, lá eu fiquei 2 anos, eu não tinha como crescer mais. Por que não tinha como crescer mais? Porque para crescer tinha que ser o diretor da cooperativa ou o presidente. Os dois, para ser diretor e para ser presidente, você tinha que ser ex-funcionário do Banco do Brasil. Porque não era a cooperativa do Banco do Brasil? Sim. Então, para você chegar... Só podia... Para você chegar numa direção ou na presidência da cooperativa do Banco do Brasil, você tinha que ser ex-funcionário do Banco do Brasil, ou funcionário do Banco do Brasil, ou aposentado do Banco do Brasil. Então você centrou. Você vai perguntar, né, Léo? Na verdade, eu ia só falar pro pessoal que tá aqui assistindo a gente. Porque a importância que tem de, independente de onde você tá, você contar a sua história, né? Se você não tivesse contado a sua história pra ele, se tivesse ficado bem com pouco vergonha, provável. Então, a gente tá trabalhando ali, a gente contar a nossa história, falar, porque às vezes a pessoa tá esperando exatamente alguém com a história igual a sua. Então, você conta a sua história onde você estiver, que vai ser muito bom pra você. A minha pergunta você chegou lá num cargo de muito baixo, né? Como se fosse a ajudante da ajudante? Isso. Isso. E você saiu de lá com o cargo de maior nível que podia existir na companhia. Sim. A minha pergunta quando você saiu de lá, você passou por várias experiências, como foi sua mentalidade? O que você pensava naquele momento? A mulher negra, né, que você já acabou de evidenciar, a negrona, né, no alto poder, e o que te fez pensar naquele momento? Para onde eu vou? Obviamente, sua maternidade era seu foco no momento. Mas o que passava pela sua cabeça? Qual que eram as próximas metas que você queria galgar? Aí foi para a faculdade. Agora sim. Aí eu pensei na faculdade. Né? Aí eu pensei, por que eu pensei na faculdade? Porque quando eu saí, eu achei assim, ao meu pensamento, né? Poxa, eu tenho um registro sem carteira, que eu cheguei lá. Uhum. E aí eu fui procurar. Eu saí, fiquei com meu filho e tudo, mas chegou uma determinada idade do meu filho, eu fui procurar trabalho. E não abri portas pra mim. Primeiro que eu era negra. Segundo, teve uma vaga assim que eu amei, a menina falou pra mim. Porque falavam, né? Hoje não falam, né? Mas antigamente falavam. Olha, não vou ficar com você porque o último salário que você teve era maior que esse que a gente está te ofertando. E a gente não pode reduzir o valor do salário na carteira. Teria que te pagar o salário que você O mínimo era o salário, porque o último salário de carteira tinha que ser, por exemplo, se eu ganhasse 10 mil, quando eu fosse procurar uma outra vaga, no mínimo tinha que ser 10 mil registrado em carteira. Ainda hoje é assim, né? O pessoal ainda tem e aí eu fiquei com isso. E não tinha faculdade. Nossa, essa experiência é maravilhosa, gostamos muito de você, mas você está fazendo faculdade? Não. Tem alguma faculdade? Não. Amanda, você disse que a sua mente já era voltada para a faculdade, então eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Então tá, sua cabeça voltou, poxa, agora eu sei que eu consigo fazer a faculdade.
Então me fala, por que você escolheu o caminho da educação? Dentro dessa linha da faculdade, você vai me falar da trajetória da faculdade, mas por que você escolheu o caminho da educação? E o porquê a Amanda quis chegar a levar informação, né? Uma mudança de vida através da educação ali para a população. Então, aí eu saí da empresa, tudo, já tinha meu filho, né? Tentei outros empregos, não consegui, enfim, ou por causa do salário, ou por causa que não tinha faculdade. Bom, então preciso fazer uma faculdade. Aí eu falei com minha esposa, preciso fazer uma faculdade. Aí ele falou, como que vai ser a criança? Eu falei, a criança a gente vai se ajustando com a criança, porque eu preciso voltar a estudar. Aí ele pegou e falou, então tá bom, eu pago tua faculdade. Tá vendo? Porque eu tava nesse cenário. Voltei a trabalhar, mas voltei a trabalhar, o único emprego que laça todo mundo, telemarketing. Mentira! Voltou pro telemarketing. Voltei pro telemarketing, porque foi o único que não teve problema nenhum de rebaixar a minha carteira. Não teve problema algum de rebaixar a minha carteira, o telemarketing. De virar e falar, olha, não, pode vir, fui trabalhar com telemarketing. Trabalhei no Banco IB da C&A, vendendo seguro, vendendo título de capitalização, enfim. Trabalhei com a parte de cartão de crédito, que era a parte ali financeira. Mas voltei e comecei a estudar, fazer uma faculdade. Aí eu falei, que faculdade? E agora eu já tinha feito vários cursos. Aí eu falei, acho que eu vou fazer contabilidade. Aí meu marido falou, contabilidade de novo, você já tem técnico em contabilidade. Já tem um monte de curso voltado para a área de contabilidade. Vai fazer contabilidade, porque você não faz uma administração, pelo menos é diferente. E aí você vai conhecer outras áreas e vai começar a atuar em outras áreas. Aí eu falei, então tá bom, vou fazer administração. Das minhas. Aí vim, nisso eu tava morando, que eu casei, fui morar em Diadema, vim de lá, vim pra aqui, voltei pra Zona Leste. E vim estudar aqui na Unicastelo e vim fazer o quê? Administração. E nessa administração nós estamos lá fazendo o curso, tudo, e aí você tinha dúvida. Aí eu ia lá e falava assim, ai Amanda, não sei, tô dando. Não, menina, vem mais cedo, que eu te explico. Vem, aí tudo assim, ai não sei o que, vem mais cedo, que eu te explico. Vem não sei o que lá, te explico. Quando foi ver, a gente criou um grupo de estudo, dentro da faculdade, dentro da biblioteca. Então, aí nós criamos um grupo de estudo. E esse grupo de estudo era assim, você tem dúvida de contabilidade. A grande maioria tinha dúvida em débito, crédito, em contabilidade. A grande maioria. Aí eu falava, então vamos lá. Aí chegava com essa dúvida, tal. Chegava com essa dúvida, tal. Aí eu estava trabalhando de telemarketing, comecei a faculdade, aí eu vi um processo seletivo do governo do estado para ser estagiária. Eu falei, vou fazer esse processo aí. Mas falei, vou fazer o processo, mas não fiz. Porque eu tava trabalhando de telemarketing, aí lá no telemarketing teve uma pessoa que falou pra mim assim, Amanda, isso aqui tá pouco pra você. Tem um lugar assim, que você isso aqui, você não vai trabalhar, não sei o que. Eu falei assim, tá bom, eu fui trabalhar numa montadora de stand na área financeira. E aí, como eu com o salário rebaixado, aí agora esse que eu fui trabalhar, ela poderia me ajudar, então aí eu fui trabalhar, fiquei trabalhando lá, não deu nenhum ano. Na época da faculdade. Aí tô trabalhando lá, tudo, e eu começava a questionar. Então a supervisora do financeiro vinha e falava assim, tem que fazer isso e isso. Eu falava, mas por quê? Porque se a gente fazer assim, vai dar esse resultado. Aí ela me olhava tipo assim, com aquela cara, querendo me matar. Olha aqui, alguém igual aqui, ó. Me olhava tipo assim, fica quieto. Você Só não tá faz aqui pra né? isso, só faz. Aí teve um dia que ela pegou e falou, literalmente pra mim. Pra você não estar aqui pra pensar. Você está aqui para executar aquilo que eu te mandar. Eu falei, tá bom. Saí de lá, falei pro meu marido, não vou voltar mais, não vou trabalhar mais lá. Minha gente. Não vou trabalhar mais lá, porque assim, eu não tô aqui para pensar. Como assim eu não tô aqui para pensar? Tô aqui só para executar aquilo que eu te mandar fazer. Porque eu questionava, olha, por que o pagamento, a gente pode fazer o pagamento assim, esse relatório pode sair assim, se fizer assim, aí eu acredito que isso amedrontou ela. Falou, poxa, ela vai pegar meu lugar, ou alguma coisa assim. Então, eu não entendo também. Ela pensa, porque a gente não pode pessoas que pensam, né? Então, tipo assim, ela pensa e eu... Eu tenho um pensamento que é referente a dentro de empresas CLTs hoje. Hoje eu vejo um lugar onde que as pessoas realmente não podem pensar. Se você vai lá e fica pensando, peraí,
Ele contratou 2 funcionários, começou com 2 funcionários, com esses 2 funcionários hoje ele recebe isso, ele consegue pagar isso, sobra dinheiro para isso, ele investe nisso, ele faz isso. Eu também consigo fazer isso, você sai. Então eles não deixam você pensar. Porque se você pensar, você vai montar o seu negócio e você vai ser um concorrente dele. Porque você está dentro ali e você sabe qual que é o negócio que está funcionando. Você tem o contato dos funcionários lá dentro, porque eu sempre fui uma pessoa assim. Se eu entro dentro de um lugar, a primeira coisa que eu faço é contato com todo mundo que está dentro desse lugar. Network. Então eu converso com as pessoas, pego o celular dele, pego... E aí, as pessoas precisam conversar. E eu tendo contato dessas pessoas, eu posso montar meu negócio e depois eu posso chamar essas pessoas para ir pro meu negócio. Porque as pessoas estão ali e não estão pensando. Imagina ela tá ali e não está pensando e vir para um lugar onde a pessoa fala assim, não, aqui você vai ter um plano de carreira, que você vai conseguir entrar como isso, mas daqui a pouco você vira isso, daqui a pouco você vira isso. E a ideia minha de você sair não é você sair daqui ruim, não. É você sair daqui para montar um negócio igual a esse, ou então você virar dono desse negócio e montar outro. E é pouco. É o crescimento, é o desenvolvimento das pessoas. Mas a mentalidade de quem tá lá em cima é tipo, não, você tem que ficar dentro dessa bolha aqui, se você sair da bolha, se você sair dessa bolha, você me Não quebra. serve. Igual tem aquela música, é preto demais, corre demais, sei lá o que demais. E desse jeito vai deixar meu filho pra trás. Exato. Como que vai ser? Então eu preciso parar a pessoa de alguma forma. Aí eu fiquei com aquilo, né? Aí eu peguei e falei, sabe, vou fazer esse processo aí. Eu fui, fiz um processo que era uma prova também que você tinha que fazer para você ser estagiária em qualquer órgão do governo do estado. Eu já estava na faculdade, fiz essa prova, saí de um CLT e fui estagiar. Por quê? Porque eu tinha meu marido por trás. Te apoiando. Então, quando a gente fala da questão, ele estava por trás. Então, o salário dele, ele é concursado, o salário dele era aquilo. Fui ajustando e fui me arriscando. E aí eu fui trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, na CPTM. E lá eu era estagiária, mas eu fazia muita coisa. Muita coisa. Fazia a parte do treinamento, desenvolvia pessoas, conversava com pessoas. E aí lá eu tive uma chefe que virou pra mim e falou o quê? Amanda, Você é maior do que eu. aqui tá pouco pra você. Eu vou levar você pra trabalhar com meu irmão. No escritório de contabilidade. Lá na Vila Madalena, perto ali da Estação Pinheiros. Sei. Não tinha essa linha amarela, viu que todo mundo, ai, nossa, linha amarela. Eu falei, gente, esquece, que eu fui pra lá, não tinha linha amarela ainda. Depois que eu saí, que implantaram a linha amarela, implantaram a linha Pinheiros. Exatamente, só tava esperando eu sair, porque eu pegava, ó, o trem de Itaquera até a Sé, depois pegava de Itaquera até a Luz, descia na Luz, pegava o metrô, aí descia no Paraíso, pegava a linha verde, aí descia na Vila Madalena e pegava um ônibus. Era o meu trajeto todos os dias. Gente. Porque eu sou da Zona Leste e trabalhava lá em Pinheiros. No extremo da Zona Leste. Entendeu? Então era o meu trajeto todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí terminei a faculdade. Terminei a faculdade, trabalhando lá no escritório. Aí uma amiga virou pra mim e falou assim, Amanda, por que você não vem dar aula? Você é tão boa. Não quero isso não. A professora é tudo doido. Deus me livre da aula, esses alunos, não sei o quê. Tá? E ela sempre veio conversando comigo, a Dani, sempre veio comigo. Conversando, Amanda, por que você não dá aula? Nossa, você aqui, o grupo de estudo é tão bom, sempre veio. Quando foi no último ano da faculdade, no último ano, em 2010. Quantos anos eu tava já? Tava com 30 anos já. Então todo mundo achou que, eu me formei novinha. Não, me formei com 30 anos nas costas e com filho e já casada. E aí todo mundo, aí agora, né? No último ano, tava ali, comecei TCC. Meu sobrinho começou a dar trabalho com drogas. Minha irmã morava bem na comunidade, né? Assim, eu tinha conseguido, mas a minha irmã, né? Meus familiares não foram todos. E aí, 2010, o que acontece? Meu sobrinho morre. Por conta da droga. Por conta de droga. Brigas de ponto de droga. Realmente ali que foi um despertar, porque até então eu sempre falei não. Não. Sempre uma tragédia, né? Eu falo que uma tragédia. Aconteceu a morte do meu sobrinho em 2010. Então, Eu me formei em 2010.
E ele morreu em dezembro de 2010. Tipo assim, terminou minhas aulas, terminei tudo, entreguei tudo em novembro, né? Porque a faculdade, você não você já tá de você já tá, tipo, no final, segunda quinzena de novembro, você fala, professor, não quero Já aqui. deu, já Essa época de 2010 foi, no Brasil, foi aquela época que onde em muitas quebradas morriam pessoas por conta de drogas e por conta... Tanto que foi na época que a gente perdeu o Thiago aqui na rua, foi na época que a gente perdeu o Jabolim, foi na época que a gente perdeu o Eric. É assim, Foi gente, tudo o pessoal vamos lá, que se a gente envolvido com pensar, drogas. se a gente pensar, não é que ele se envolveu naquele momento, né? Já Pra ter vinha de outra acontecido, ele já tem, ele teve duas, no ano de 2010, ele teve duas prisões, e ficou na Fundação Casa. E ele era Mas ele menor. ficou e saiu, tipo assim, ele entrava um dia e saía no outro dia, que a gente conseguia tirar, então, menor, 16 anos. Mas quando ele morreu, ele tinha 16? 16 anos. Muito 16 anos, muito novo. Tchau. E eu era madrinha dele, né? Eu era madrinha dele, assim, eu conversei muito com ele, muito. Mas eu entendo que hoje, o problema que nós temos, se a gente fizer um levantamento de quantos pretos, pardos tem dentro das penitenciárias do país, lógico, nós vamos ser os maiores números. Se você ir dentro de uma comunidade das favelas e fazer um levantamento de pretos e pardos que estão dentro da favela, nós também vamos ser a grande maioria. Porque não deram espaço pra gente lá no passado, como ainda não dão. Então, assim, eu entendo tudo isso. Então, quando às vezes a pessoa vem e fala, porque o preto... Então, deixa eu te falar um cenário. Quando a gente veio pra cá, a gente não veio porque a gente quis. Desde 1850 que fizeram a lei de E cotas. depois, quando veio a abolição, não deram terras pra gente. Não tivemos amparo. Pelo contrário, limparam a gente e mandaram a gente pros morros. Então hoje é uma questão, quando eu mato um preto, não é uma questão só de matar um preto porque ele era bandido. É uma questão social que veio de lá atrás e que nós estamos ainda refletindo e vai continuar por muito tempo refletindo. Então hoje quando eu falo pro meu filho, não pula o portão da casa da sua tia quando você esquecer a chave. Não é porque você... Não é porque... É risco. Entendeu? Porque você é preto. É porque você é preto. Se o policial te vê, se alguém te vê. Então eu falei pra ele, eu falei, de jeito nenhum. Você nunca mais faça isso na tua vida. Mas mãe, por quê? Mãe, por quê? Entender, né? Aqui é a minha casa, aqui é a casa da minha tia. Ela falou que ia deixar a chave por dentro do quarto. Eu falei, então, mas não. Não, você não vai fazer isso mais, nunca mais. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vem o questionamento. Então, sim, tivemos muitas questões familiares, de penitenciárias, de Fundação Casa, de droga, de vício, de violência. Uma violência que foi eu falo que foi tem uma palavra que não fala, que não é que nos foi nos concedido, é só o que foi nos concedido. Foi só isso que foi nos concedido. Então hoje se eu tenho muitos pretos pardos fora de uma sala de aula da educação, é por causa disso. E assim vai. E aí, 2010, infelizmente, né, depois de várias conversas, várias, foi uma, não foi duas, várias, com todos da família, com todos os meus sobrinhos, enfim, ele veio a falecer em 2010. E eu tava com essa questão, que essa minha amiga ficava falando pra mim, e eu literalmente eu não quis. Quando foi em 2011, aí ela veio forte, falou, Amanda, você fala tanto, você fica aí chorando, você reclama tanto. É porque a gente reclama, né? Nós reclamamos muito. Por quê? Por quê? E ela falou, você reclama tanto porque você não vem pra área da educação, já falei pra você, tal. Você tem um grupo, a gente estudou juntos, se formamos juntas. Você já é professora, você já ensina. Ela falou, por que você não vem pra essa área, tudo? E literalmente eu fui. Como que eu fui? Ela pagou, porque antigamente você tinha que pagar para prestar um processo seletivo e um concurso. Eu não queria, porque eu falei para ela que não. E ela falou que sim. Então, o que ela fez? Ela decidiu por você. Exatamente, o que ela fez? Como a gente fez um TCC junto, a gente tinha a documentação, né? De uma da outra. Então, ela veio aqui na ETEC. Ela fez a minha inscrição. Ela pagou a taxa.
E ela só falou pra mim, ó, dia tal você tem que estar lá na ETEC pra prestar um concurso. Isso não é amiga, não. Isso é uma irmã. Por quê? Porque ela já estava trabalhando na ETEC. A Dani? Não é a Dani, não é essa Dani, era uma outra Dani. E ela já estava trabalhando na ETEC. E ela pegou, a Daniela Bacarini, o nome dela. E ela pegou e fez tudo isso. Aí ela pegou e falou pra mim, não, você vai vir sim. Eu já tô aqui, não sei o quê, você vem aqui, você vai ser uma boa professora, você isso, você aquilo. E fez tudo isso, e marcou o dia. Eu falei pro meu marido, falei, meu, você acredita que ela fez isso? Ele falou, então vai. E sempre eu fiz pela confiança que o outro tem. Não teve nenhuma vez que eu fui pela minha confiança. Me falar assim, não, eu vou porque, eu vou conseguir. Eu sempre falava assim, já que você tá falando, eu vou. Deixa eu Fala ver. assim, já que você... Amanda, vamos lá que você... você tá falando, já que não... você tá falando, então eu vou. E aí eu fiz isso, já que ela tava falando, né? Ela fez tudo isso, ela, eu já paguei a taxa, não sei o quê. Então eu vou. Aí eu fui. Nossa. Uma aula de 15 minutos, que antigamente era só uma aula de 15 minutos. Ou 30 minutos, o máximo 15 minutos, depois abria para perguntas, né? Uma sabatina. E era isso. Hoje não, hoje tem prova, hoje tem um monte de coisa. Aí eu fui. Aí fui, cheguei. Apresentei a documentação, tudo, levei as aulas do jeito que a gente não tem um grupo de estudo, eu levava, por exemplo, hoje o grupo de estudo é de débito, é de crédito, então a partir das dobradas. Hoje é a história da contabilidade, hoje não sei o quê. Então o que eu fiz? Eu peguei, eles deram 3 temas, né, com antecedência, que saiu em diário oficial, eu catei aqueles 3 temas e fiz assim o esquema da aula, que era o meu grupo de estudo. Então esses 3 temas, e fui chegar lá, eles sortearam, prestei. O que era 15 minutos ficou 1 hora lá dentro. Eu fiquei 1 hora lá dentro daquela sala. Quando eu saí, meu marido estava lá embaixo, na portaria, me esperando. E aí eu falei, não passei. Não passei. Fizeram tanta pergunta. Fizeram tanto questionamento, tanta pergunta. Não passei. Vamos embora. Não passei. Já me chateei, sem saber da resposta. Sem saber do resultado, já fiquei chateada. E eu fui embora. Aí, eu tava tão assim que eu esqueci, porque você tem que dar o documento. Eu esqueci meu RG. Aí a pessoa me ligou. Olha, você esqueceu o RG aqui dentro da ETEC. Aí eu voltei. Aí eu voltei meu documento. Né? Aí voltei, quando eu voltei, ele falou, olha, você foi muito bem, viu? Acho que você vai conseguir, que você foi muito bem. Eu falei, que bom. Aí depois eu falei, Rimóia, ele falou que eu fui bem, então. Já não se chateou mais. Porque eu saí de lá decepcionada. Mas não foi uma vez que eu saí. Tem muitas coisas que eu fui, assim, prestar processo seletivo. Coisa que eu saí, assim, chateadíssima e o negócio deu certo. E quando era a prova, então, da faculdade, né? Eu saí, eu falei, nossa, me lasquei todinha, não consegui. Meu marido, o que foi? Eu falei, nossa, eu tive uma prova ferrada hoje. Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu tenho certeza que o professor fez pra me ferrar. Impossível. Impossível, quando eu chegava pra ver o resultado, 10. Eu tirei 10, Amanda, parabéns, tirou 10. E era assim, eram as provas que eu mais tinha pavor. Por quê? Porque eu não tinha condições de ter uma DP. Porque o valor estava contado. Então, se alguém virasse para mim e falasse assim, olha, Amanda, você não passou nessa disciplina, e aí você vai vir mais 6 meses, ou vai vir porque tem que pagar essa disciplina, eu não ia ter como pagar. E um ponto importante disso que você está falando, nós negros, nós não fomos acondicionados a ter autoconfiança. É isso mesmo. É isso que você está falando, eu só estou pensando nisso, né? Porque é difícil para a gente ter confiança que a gente consegue. A gente consegue ter um pouco de confiança quando a gente escuta alguém falando assim, não, você sabe fazer, você é bom. Minha cunhada mesmo, ela veio falando comigo, meu, você é um cara grande, você não percebeu ainda o quanto você é grande. Sempre tem uma outra pessoa, você percebeu que todos aqui, sempre tem uma pessoa falando pra você, e eu sempre tive, por exemplo, eu tinha meu pai falando sempre pra mim, olha, você vai ser professora, você... Meu pai sempre falava. Aí depois vem outra, aí um amigo, e sempre assim, amigos, pessoas de convívio, olha, não, por que você não vai não sei o quê? Ou um chefe que chegava em mim e falou assim, olha, aqui é porque pra você, eu vou não sei o que lá. Você vai trabalhar com meu irmão. Eu falei, gente, nem fiz processo pra trabalhar com o irmão dela. Eu trabalhei no escritório lá, que se você olhasse, eu entrei, no primeiro dia que eu entrei, eu chorei.
Claro, já imagino, Zona Sul, né, praticamente já é outro nível, né? Pinheiros ali. Só eu. Só isso de negro. Só eu. Só eu de negrão. Só eu de negra na região. Ela falou que nem a Cris. Não era só eu de negra dentro do escritório. Literalmente você era o Cris dentro da Coleone. Exatamente. Você vai numa padaria, só você. Você anda na rua, só você. Você. E ainda tem gente que olha e fala assim, não, mas hoje os negros têm alcançado todos os extremos da sociedade. É claramente que não. A gente trabalha em eventos, a gente vê. Quando tá um preto dentro de um lugar assim, é um preto que lutou muito, mas teve alguma oportunidade de algum tipo de... E é raro. A gente, dentro de eventos grandes, assim, de alto padrão, a gente deve ter visto 3 ou 4 pessoas negras lá dentro. Enquanto a grande maioria é gente branca e Bonita. gente de classe alta dentro da população. É classe média alta, Tem classe um alta. doutor que ele é negro, que ele conta a história dele e ele fala assim, quando chega lá o pessoal fala, tá, mas você que é o doutor? Doutor Andrei. Você que é o médico? Você é médico? Tipo, preto não pode? Não pode ser médico. Porque eu também estudei, não. Ele contou a história que teve uma mulher que falou assim, não vou fazer com você não. Não é pela sua cor, tá? É porque eu tava esperando que fosse uma outra pessoa. E aí ele pegou e falou assim, mas é meu escritório aqui, a empresa é minha. Ah, não, então tá, não vai ser dessa vez não. E foi embora. Não quis ser atendida por ele porque ele era preto. E ainda falou que não era, que ela achava que era outra pessoa. Entendeu? Então assim, ele também tem um podcast. Ele conta a história dele no podcast dele. Ah, que interessante, tá vendo? Doutor Andrei. E assim, eu fui, né, fui trabalhando lá, aí veio essa minha amiga, ela falou isso pra mim, eu fiz a prova, fiz tudo, passei. E fui dar aula, no meu primeiro dia de aula. Cheguei, não sabia nem... Porque é diferente, eu tinha um grupo de estudo, né, aí chegar... Na hora que eu coloquei o pé, e assim, eu não fui dar aula em qualquer lugar. Eu vim dar aula dentro de um céu, que é dentro da favela. Vila Nova União. Eu já ouvi falar. Quando eu cheguei, era o céu azul da cor do mar, à noite. Eu cheguei, que eu olhei aquele cenário, né? Pra quem crê, pra quem acredita, cada um com a sua crença e cada um acredita naquilo que quer. Deus falou comigo. O quê? Para de chorar por causa de um. Seu sobrinho. Para de chorar por causa de um. Tem aí mais Alta. 400 aí. Ganhou um monte de sobrinho. Tipo assim, para. Aí, ó. Olha o que eu tô te dando pra você cuidar. Você tá chorando por um que já foi, que já... Não tem mais como voltar aí, ó. E aí eu falo que eu tô na educação por uma missão mesmo. É uma missão. Uma missão que às vezes você se frustra. Sim. Uma missão que você se alegra. É uma missão. Então eu hoje, desde quando eu coloquei o pé, aquele primeiro dia, que eu coloquei o pé ali dentro, que eu olhei aquela comunidade, que eu entrei ali, que eu olhei, que Deus falou pra mim, você para de chorar por causa de um, olha quantos eu tô te dando. Cuida desses. Cuida de quem quer ser cuidado. Certo. Porque tem gente que não quer ser cuidado. Cuida desses, eles não estão aqui estudando? Então vem aqui, fala com eles. Conta a tua história. Então, toda vez, eu vou na primeira aula, hoje não porque eu tô em outro cargo, mas toda vez que eu entrava, então você é minha turma, primeiro dia de aula. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, enfim, meu nome é Amanda, vou ministrar tal disciplina para vocês, aqui tá meu e-mail, aqui tá meu contato. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida. E o porquê que eu estou aqui. Então assim, se você quiser, ok. Se você também não quiser, ok. Mas a minha missão eu vou cumprir.
E vou cumprir com qualidade. Não vou cumprir por cumprir, eu vou cumprir com qualidade. Porque não é só estar ali, eu quero a qualidade. Então, pode falar, ai, Amanda, puxa muito? Puxo. Puxo porque o mercado de trabalho vai puxar. Entendeu? Ah, a Amanda é mais rigorosa, mais dura? Sim. Só porque a vida é dura. A vida não é fácil, não. A vida vai te bater. Eu tô te batendo aqui leve, mas a vida vai te bater duro. Mas assim, por quê? Porque eu puxo. Ela pegou e falou, aí minha sobrinha falou, nossa, por que tu falando assim da minha tia? Ela falou assim, não, porque, como que ela puxa, ela dá uma aula assim, que agora na faculdade que nós estamos tendo. Então assim, eu prezo por essa questão. E eu sempre falei para os alunos, olha, eu estou aqui, não é só porque eu prestei um processo, eu estou aqui porque eu tenho uma missão. Então, antes, lógico, a gente tem que ter a conversa, o diálogo, tudo, mas o que vocês têm que aprender, a parte prática aqui, o mercado de trabalho, eu tenho que falar para vocês. Porque se eu não falar, quando você for fazer um processo seletivo lá fora, não te ensinaram isso daí? Não falaram para vocês? Não conduziram vocês? Você estudou aonde? Você estudou aonde? A pessoa às vezes pergunta, você estudou aonde para saber, ué, lá onde você estudou não te ensinaram isso? Você fez um curso técnico, falaram para você o seu comportamento, sua vestimenta, como falar, como se comportar, que existem regras, né? O pessoal não gosta muito de regras, que existem regras, que todo estabelecimento tem regras, né? Se você vai trabalhar para alguém e assim vai. Você vai criar regras para os teus funcionários também, porque senão eles vão fazer o que quer. Então assim, é isso que às vezes as pessoas têm assim, a Amanda é dura, né? A Amanda é firme. Eu levo minha vida assim, porque a vida nunca foi fácil para mim. Não é um morango do amor, principalmente. Isso, não é um morango do amor, não é. Então, assim, nunca foi. Então, às vezes a pessoa vira e fala assim, mas Amanda... Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa, mas como que eu vou fazer? Você vai fazer, não? Se vira. Eu fiz. Aí o meu olhar, às vezes eu dou risada, deixa eles nervosos, né? Então, assim, vai fazer. Aí eu comecei na aula lá. Foi uma experiência muito boa. Comecei, gostei. 2011, entrei, comecei a dar aula. Eu confesso que eu não dei umas boas aulas em 2011. Por que eu não dei uma boa aula? Porque eu não tinha aquela didática. Eu tratava os alunos, e o meu marido uma vez falou isso pra mim, aí eu refleti. Eu tratava os alunos como se eu estivesse falando com os funcionários. Então, por exemplo, eu estou dando um treinamento para funcionário. Olha, gente, hoje nós vamos utilizar aqui esse sistema, esse tal. Então, eu chegava nos alunos e fazia a mesma coisa. Só que os funcionários lá é uma empresa. Então, o que um funcionário faz? O funcionário anota. Por quê? Porque se ele fizer errado, ele pode ser mandado embora. Certo? O funcionário, ele tem mais essa questão dessa responsabilidade. Aqui é meu local de trabalho e eu preciso ir bem aqui. Porque se eu não for bem, eu posso ser mandado embora, né, a qualquer momento. Lá é uma escola. Então eu entrei nessa pegada. Vamos pra cima. Então, é assim, assim, assim. E aí eu confesso que eu fui, assim, dura, né? Eu lembro que, assim, meu primeiro ano, eu não sei o que o meu marido falou pra mim, que eu fui falar pra ele, ele falou, opa! Não sou seus alunos, não. São seus alunos, nem seu funcionário, não. Você tá pilhada. Porque aí você vai numa rotina, né? Volta, né? Outra matéria. Outra. Aqui é outra Amanda, aqui é outra Amanda, hein? A Amanda de lá não é a Amanda daqui. Então ele falou, você não. Aí eu peguei e falei, nossa, nem. Ele falou, então, você tá falando assim? Você tá falando assim? Lá? Você tá falando assim lá? Se você estiver falando assim lá, você tem que refletir, né? Porque lá eles são alunos. Eles não são funcionários, eles não estão dentro da empresa. E eu estava tratando os alunos como se eles estivessem dentro da empresa. O que eu fui fazer? Eles que eles têm que realmente aprender porque eles querem aprender, porque eles precisam de aprender. Não você vai vai fazer eles ter raiva da escola. Exatamente. O famoso ranço da professora, Isso, da matéria, da escola. Aí eu peguei, 2012, comecei a fazer uma licenciatura para poder saber como ter a didática para dar aula. Porque assim, o conteúdo eu tinha, e assim, o grupo de estudo da faculdade, a gente era amigo, então aqui, não sei o quê. Então o meu diálogo era um diálogo descontraído. A linguagem era pessoal, A linguagem era uma linguagem mais descontraída e as pessoas aprendiam. Por quê?
porque a minha linguajar era descontraída. Aí eu fui ser professora, então eu precisava mostrar que eu sabia também e que eu sei, então eu vou mudar o linguajar. E aí o povo me odiava. Né? Uns me amavam. O tem, né? Você tem que fazer assim. Uns me amavam e outros me odiavam. E aí eu fui, não, então calma, deixa eu voltar pra mãe. Então 2012, eu acredito que 2011 eu sei que tem alunos que ainda eu converso e tal, mas 2012 que foi assim um virado que eu falei, calma, desacelera um pouco, você entrou agora, então vamos lá. Em 2012 comecei a fazer uma licenciatura, fiz minha licenciatura pela FATEC, uma licenciatura para dar aula de administração, mas sempre dei aula na área de contabilidade e finanças. Aí fui aprender mais de fazer pedagogia, fiz pós-graduação em um MBA em controladoria, aí eu fui estudando mais. Quando foi em 2012, eu tive a oportunidade de entrar na coordenação. Da ETEC. Então, olha só, eu entrei na ETEC em 2011. Pelo meu perfil, o professor veio e falou, então, você não quer vir para coordenação? É sempre um convite. É sempre um convite, sempre foi convite. Ah, não sei o que, não, vem pra coordenação, porque aqui a gente se ajuda, aqui não sei o que lá, aqui não... E aí você já... Então, aí eu fui. Aí eu entrei em 2012 nos cursos e na coordenação. Certo. Aí eu coordenava o curso de contabilidade e coordenei o curso de administração por 5 anos. Dentro da ETEC Zona Dentro da Leste. ETEC Zona Leste e também na extensão Céu Azul da Cor do Mar. Então você trabalhava em dois locais. 2 locais. Em um você tinha um cargo um pouco mais alto, o outro continuava como professora, Sim. não é isso? E pedi as contas da onde eu trabalhava no escritório, porque aí chegou um momento ainda que tinha não dava isso. mais. Gente, ela era Julius. Eu sou Julius ainda, viu, gente? Depois eu falo pra vocês que eu ainda sou Julius. Eu trabalho em 3 empresas. Eu ainda sou Julius. Hoje, qual é a sua função? Eu sou superintendente da ETEC da Zona Leste, que a superintendência que veio agora uma reforma administrativa do governo estadual. Então, todos os diretores de ETECs passaram a ser superintendentes de ETEC. O nosso superintendente passou a ser presidente. E o nosso vice-superintendente passou a ser vice-presidente. Então, ele teve toda uma reforma administrativa que veio agora com o decreto agora do meio do ano que o Tarcísio assinou, né? Nosso governador assinou. Então, nós tivemos todo o ajuste, tanto salarial quanto de cargo, que era algo que estava defasado há muitos anos. Então a superintendência nada mais é que a diretoria. Continua a as mesmas direção. atividades, só que com uma nova nomenclatura. Nomenclatura, a função continua a mesma, então as tarefas e função continuam a mesma, a nomenclatura mudou e nós passamos a ser, porque até então nós somos todos funcionários, a grande maioria, vou colocar a grande maioria que trabalha na ETEC, como a ETEC é uma autarquia do governo do estado, nós somos CLT, nós somos concursado com o regime CLT. Ah, sim. Com essa nova reestruturação, nós somos estatutário. Então, eu era diretora, concursada, seletista. Com essa reforma trabalhista que veio e começou agora a partir do dia 1º de agosto, os cargos foram reestruturados e nós agora, quem são os diretores e diretoras, passaram a ser superintendentes, regime estatutário. É um outro regime totalmente diferente do regime CLT. Isso. E Nós, por exemplo, o pessoal às vezes tem dúvida, né? Qual a grande diferença? Vou pegar o FGTS. Não tem recolhimento de FGTS. Ah, tá explicando. Então, quando eu saí do cargo, eu não recebo os encargos do FGTS. só o que você já tinha. Que é o anterior. Esse daí também você já tem que receber agora também. Né? Já recebi, porque eles fizeram o rompimento do regime CLT. E aí eu recebi, né, esse 1 ano e pouco. E agora começou. É muito bem diferente. Hoje tem uma diretora que fica abaixo de você ou só... Não temos a ETEC da Zona Leste, na verdade as ETECs. Não tem vice-superintendente ou nem vice-diretor. Eu gostaria muito que tivesse. É um pedido. Mas não tem. Então, o que nós temos hoje de hierarquia? Eu, como superintendente, aí nós temos a diretora
diretora, não é mais diretora, que mudou o nome dela, agora o departamento é chefe de serviços administrativos e financeiros, que antigamente era minha diretora administrativa, que ela cuida do RH, infraestrutura, que eu até falei, né, o nome dela é Edneia, que ela fica ali na frente da sala dos professores. E nós temos, que é a antiga diretora de serviços acadêmicos, que é a secretaria, que é a Evelyn, que é chefe de serviços acadêmicos. Tem toda então mudou. E nós temos o ATA, que é o assistente, que é como se fosse um assistente, que mudou, mas a nomenclatura ficou a mesma coisa, que é o técnico administrativo, assistente técnico administrativo. E nós temos a Madalena, que é a coordenadora pedagógica, que ela trabalha na parte pedagógica, mas o dela, como é parte pedagógica, não teve alteração. Tudo que teve alteração foi a parte administrativa. Então, esses 4 cargos tiveram alteração. E a parte pedagógica, que os professores estão aguardando ter a reforma, sem ser a reforma administrativa, mas a reforma dos trabalhadores, no caso, professores, docentes, auxiliares docentes, outros cargos administrativos, eles estão aguardando, mas ainda não saiu nada referente a esses cargos. Agora, uma pergunta sobre a ETEC mesmo. Como que um aluno que está aqui assistindo consegue fazer para ele entrar dentro da ETEC e estudar lá? Antes de você responder, fala pra gente e pra galera o que é a ETEC. Eu quero entrar na ETEC. ETEC é o quê? É de comer? É de vestir? É uma empresa? É o quê? O que é a ETEC? A ETEC é uma escola técnica estadual. Então, a ETEC é uma escola técnica estadual, que nem eu falei, é uma autarquia do governo do estado, onde ela trabalha com uma formação profissional. Então, a formação, antes ela tinha o ensino médio, só o ensino médio, e uma formação profissional. Então, é a formação técnica. Sim. Então, todas as áreas técnicas, o Centro Paula Souza, ele trabalha. Então, são mais de 200 escolas técnicas em todo o estado. São mais de 200 cursos variados. Nós temos da nossa ETEC, é administração, contabilidade, logística, RH, desenvolvimento de sistema, mas assim, são N cursos. É um estudo gratuito. Gratuito, gente, gravei. De graça. É de Linguajar. Linguajar de graça. Você não paga. Significa que você não tem que desembolsar nenhum valor para estudar lá mensalmente, anualmente, nada. Então, o que você tem que fazer? Você literalmente tem que saber qual curso que você quer. Diga de passagem. O mínimo, né? Você saber qual curso. Eu quero administração, legal. Quero contabilidade, legal. Qual a região que você está? Está na Zona Leste? E eu quero fazer uma administração. Poxa, você entra lá no site do vestibulinho. É fácil. Coloca lá, vestibulinho ETEC no Google. Vai vir na busca. Vai vir lá, você entra. Ou melhor, coloca no chat GPT, porque hoje mais cedo eu estava pesquisando e eu vi que tem alguns sites que não são do estado. Então, para evitar cair em golpe, pede para o chat GPT colocar o site exato para você, do vestibulinho da ETEC. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E aí você vai lá, entrou no site, você vai ver lá o curso que você quer ou a ETEC que você quer. Vai entrar e vai fazer a inscrição. Por CPF, então eu, Amanda, tenho um CPF, eu posso fazer até 5 inscrições, pagando a taxa. É cara essa taxa? R$29. Tem isenção, né, Amanda? O processo tem isenção ou a redução de isenção, mas já foi o período. Exato. Tem um período pra... Tudo tem um período, galera. Tudo tem um período, tem uma data. Exatamente. A abertura a data de abertura da inscrição, aí tem o encerramento da abertura de inscrição. Antes da abertura de inscrição, se eu estiver errado, você me corrige, tem a abertura da solicitação da taxa de isenção. Aí sim, aí também tem um período que é bem mais curto do que a taxa de inscrição. Bem mais curto, em torno aí de 10 dias. Pessoal, a letrinha é bem pequenininha, mas aqui a gente vai falar pra você como vocês fazem. Porque a pessoa vira e fala assim, olha, eu estudo em escola pública, quem pode solicitar? Boa. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, eu vou solicitar, ano que vem eu vou prestar uma ETEC. O ano que vem. Tá, você vai prestar o ano que vem? Ou vai prestar esse ano?
Só que o período já passou, né? Então, eu vou falar da solicitação da isenção. Vou prestar o ano que vem, estudo em escola pública. Verdade. Se você já estudou em escola particular, você Já nem tem. solicita, porque você não vai ter direito. E aí tem alguns critérios. Por exemplo, você está cadastrado em algum plano político do governo? Bolsa Família? Você recebe algum benefício do governo? Se não receber também não consegue? Não, então, mas aí consegue também. Mas se você já recebe, fica mais fácil também. Ótimo. Amanda, eu não recebo, só que lá vai ter um campo que está dizendo assim, qual é a renda familiar? É um salário mínimo? Amanda, meu pai ganha 10 mil reais, minha mãe 5. Não precisa, né, gente? Você paga a taxa de R$29. 29 reais. R$29. Agora tem gente que precisa, então por isso que tem isso. Isso, exatamente. Então, e você tem que comprovar. Olha o que a pessoa faz. A pessoa faz a solicitação e você tem que encartar uma documentação. Ótimo. Amanda, meus pais estão desempregados. Minha mãe, ela trabalha de empregada doméstica, não tem nem registro, ainda é faxineira. Faz a solicitação, porque não tem nem registro do salário. Então, assim, a solicitação de redução é para as pessoas que não têm condições de pagar Frisando. E querem estudar. e querem estudar. Você que quer estudar e tem condição de pegar R$29, que é o valor que vocês pagam aí pra comer um X-Burger, vocês pegam lá e pagam pra você ter um estudo totalmente gratuito, porque o governo já vai pagar o estudo pra você. Gente, isso nós estamos falando da taxa. Da Da taxa solicitação de de solicitação para você ser isento da taxa de inscrição, a matrícula ali. Você não vai fazer uma matrícula na academia, você não paga a matrícula. Você vai fazer uma matrícula, enfim, em outro curso de informática, enfim, de língua, você não paga a matrícula. Então a ETEC tem uma taxa de matrícula. De inscrição de vestibulinho, porque Isso, não é de perdão. matrícula, hein? Isso, perdão, valeu, Amanda. É de inscrição. Por exemplo, você vai lá fazer seu cadastro, aí você vai pagar essa taxa. Então, se você não tem a condição de pagar a taxa, todos esses dados que a Amanda informou aqui, vai te levar à isenção da taxa de inscrição. Isso mesmo. Aí, tudo bem. Ah, não preciso. Ah, por exemplo, solicitei a taxa, tô dentro de toda essa proposta. Você vai fazer a solicitação, depois ele vai te dar o dia. Dia tal vai sair se foi deferido ou indeferido. Então, por exemplo, quem fez a solicitação nesse período, agora que nós temos, já saiu a resposta no dia 22. Gente, Desculpa, vai sair, né, a resposta. 22 agora. Gente, indeferido, deferido significa se o governo aceitou ou não aceitou a sua inscrição para isenção da taxa. Exato. E isso, pessoal, é por enquanto, tá? Porque hoje essas coisas estão tão automáticas que daqui a pouco nem vai precisar mais disso. Mas enquanto ainda precisa, infelizmente ainda o sistema do governo é muito lento, então ainda precisa fazer todo esse processo. Mas daqui a pouco a gente vai saber se você precisa realmente pagar uma taxa ou não. Mas vamos continuar a falar da... Aí você faz a inscrição, beleza. Fiz a inscrição, paguei a taxa. Fiz a inscrição, fiz ainda a taxa. Enfim, fiz a inscrição. Eu vou entrar lá e vou escolher o curso. E aí eu vou escolher... Ah, eu quero muito fazer administração. Você vai colocar lá, primeira opção, administração. E a segunda opção? Ah, se eu não conseguir ser classificado em administração, eu posso logística. Você vai lá e coloca a segunda opção, logística. Qual ETEC? ETEC da Zona Leste. Ah, Amanda, mas eu também queria fazer para uma outra ETEC para ampliar. Né? De repente eu não passei na Zona Leste, mas eu quero ver se eu consigo passar em outra. Você também pode. Então, para cada CPF, você pode fazer 5 lugares diferentes. 5 lugares diferentes, primeira e segunda opção. Primeira e segunda opção. Ah, que legal. Legal, isso aí eu não sabia. Primeira e segunda opção. Também Então tem não sabia. gente, por exemplo, vou pegar exemplo de quem tem condições de pagar. Quem tem condições de pagar, então, eu tenho alunos, né, alunos não, candidatos. Tem candidatos que querem fazer ETEC. E aí tem o curso de administração na ETEC Itaquera, na ETEC Zona Leste, na ETEC Martin Luther King, na ETEC, sabe assim? Sim. E eu tenho condições de pagar. Então, o que eu faço? Eu vou e pago, porque vai ampliar, vai ser oportunidades maiores que eu vou ter. Então, eu vou ter, em um CPF, vou ter 10 chances de entrar, certo?
Muito bem, cara. Em uma você vai entrar com certeza. Você vai pagar ali. Você vai Você pagar vai- por taxa, você vai- 5 taxas. Exatamente, você vai pagar 5 taxas. A sua oportunidade aumenta e você vai fazer uma única prova. Isso que eu ia pedir pra você falar. Uma única prova. Você vai fazer uma única prova. Por exemplo, você vai vir na ETEC Zona Leste, você vai fazer a prova na ETEC Zona Leste. Aí você vai fazer essa prova vai valer para 5 que você fez. Aí vai chegar no dia, você foi classificado bem na ETEC da Zona Leste. Nós temos 35 vagas, você está ali dentro dos 35. Ok, você vai lá e faz a matrícula. Amanda, não fui classificado na ETEC da Zona Leste. Fui classificado pela numeração que eu tirei. Eu tenho chance na ETEC de Itaquera. Não tem problema, eles vão entrar em contato e você vai lá. Mas eu fiz a prova lá na ZL, não tem problema, porque era uma prova só. Para todas. E um ponto interessante, pessoal. Para vocês aí que já fizeram faculdade e viu a diferença de alguns alunos com outros alunos. Chega na faculdade e alguns alunos já sabem tudo que o professor vai falando ali. O cara fala, sabe sobre Taylor? O cara fala, eu sei, eu conheci Taylor no tal curso que eu fiz. Exatamente é esse aí o curso que as pessoas estão fazendo antes da faculdade. É um curso técnico, serve para você ir em vários trabalhos, porém não é uma faculdade, não é uma FATEC, é uma ETEC. Isso. Então, quando você faz a faculdade, se você tiver esse curso, você vai ter muita facilidade dentro daquela área. Se você faz uma faculdade de administração, dentro da área de administração, você vai conhecer muito mais do que a maioria das pessoas que chegam lá de cara e coragem. Então, é aquela diferença. Quando eu fiz, eu não conhecia sobre ETEC, FATEC e ENEM, esses projetos que o governo tem. Mas eu tive muita dificuldade e eu conheci pessoas que passaram, fizeram um cursinho vestibulinho, que o pessoal fala, né? Um cursinho vestibulinho e tal. E outras pessoas que fizeram o ETEC e tal. E aí eles entraram dentro da faculdade e praticamente eles eram um professor ali, porque eles entendiam tão bem que a gente ficava assim, puta, mano, como que esses caras sabem? Na minha escola eu não aprendi isso. Eu falava assim, na minha escola eu não aprendi isso. Não, é porque eu fiz um cursinho, eu fiz tal curso. E é esses cursos aí que a gente tá falando aqui pra vocês. Sabe o que é interessante? Eu fiz faculdade. Eu fiz o curso técnico em contabilidade, que abriu, assim, uma oportunidade maravilhosa. Depois eu fui e fiz a faculdade. Só que eu voltei, viu? Eu voltei e fiz mais curso técnico. Você falou isso na aula. Porque o que acontece? O curso técnico, ele é tecnicista. Ele vai fazer e vai te ensinar você a fazer. Uhum. Um curso superior, ele te ensina muita gestão. A teoria, né? É muita teoria. E aí o que acontece? Você tem as pessoas que se formam no superior, mas não sabem fazer. De fato. Então é importante. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, Amanda, mas como que em 6 meses você conseguiu chegar num cargo de supervisora do setor financeiro? Eu falei, então, porque eu sabia fazer. E a que era supervisora antes, ela sabia gerir. Mas chegou um momento que ele me perguntou, você consegue fazer o teu serviço dela? Eu consigo. Aí não dá, né? Eu conseguia fazer. Manda pra cá. Entendeu? Eu conseguia fazer o meu serviço e o dela. Então ele falou, por que eu vou ter ela? Eu vou estar pagando. Ele melhorou o meu salário, mas eu não cheguei no salário que ela tinha. Ele melhorou o meu salário, tirou a supervisora. Eu fiquei como supervisora porque eu fazia o meio dela assim, ó, com os pés nas costas. Porque a pessoa valoriza. Chega um momento que você valoriza muito seu passe. Porque eu... Tá, quando chega mesmo, vem uma pessoa em ela aí que sabe fazer, o técnico, ele sabe fazer, ele faz pá. E ainda quando chegar, ainda te fala, não, eu fiz isso aqui por causa disso, eu fiz isso aqui por causa disso, eu fiz isso aqui por causa disso. Aí a pessoa vem e fala, opa. E aquele que é só o gestor que fez a faculdade, ele não sabe fazer. Então eu falo bastante para quem entra na ETEC, gente, fazer um superior é bom, é importante, tem que fazer. Mas faz um curso técnico. Tudo bem, eu fiz, Amanda, eu já tenho um superior. Que bom, volta e faz um técnico. Do quê? De alguma outra coisa. Então, eu fiz um técnico em contabilidade, eu fiz um técnico em administração, mas Amanda, você já não tinha o bacharel em administração? Tinha, mas eu voltei e fiz um técnico. É outra coisa. E fiz um técnico em guia de turismo, porque eu amo viajar e eu trabalhei 12 anos aí na área de turismo também, dando aula, junto com tudo. E aí eu gosto de turistar, então eu fui fazer um técnico em guia de turismo também, dentro de uma ETEC. Eu fiz
O técnico em contabilidade fiz lá no particular, que nem eu contei a história para vocês. E os outros 2 eu fiz em ETEC. Olha. Se eu tenho um estudo de graça, e se a gente sabe que não pode parar de estudar? Gente, Eu fui só estudar. aproveitar. Ó, a gente tá encaminhando agora pro fim, que assim, eu acho que a Amanda poderia ficar mais um dia aqui falando, que a gente não ia conseguir preencher. Mas pra finalizar, Amanda, da minha parte, talvez o Léo tenha algo mais a perguntar, me fala sobre os períodos de inscrições. É que nem a faculdade, uma vez por ano? É que nem a escola, uma vez por ano? Ou você tem outras oportunidades durante o ano? E qual é o período de tempo que o aluno fica dentro da ETEC para estudar? Você pode usar uma base de curso. Então, nós temos 2 períodos de inscrição. Nós temos o período do meio do ano, que acontece entre os meses de abril a final de maio, que a prova acontece final de maio, começo de junho, que é só para os cursos modulares. Então, os cursos modulares são para aqueles que já terminaram o ensino médio ou que estão no 2º ano do ensino médio. Ótimo. Então, esses são para eles. Esses conseguem fazer no meio do ano. Exclusivo, consegue fazer no meio do ano. Entrar no meio do ano e fazer. E aí, o período depende do curso. Por exemplo, o curso técnico em contabilidade é 1 ano. O curso técnico em finanças, 1 ano. Os outros cursos ainda são 1 ano e meio. Certo. E ao final do ano, nós temos essa que está aberta agora, as inscrições. Essa são para todos. Tanto para os modulares, quanto para aqueles do ensino médio. Então, aqueles alunos que estão no 9º ano, que vão terminar agora o 9º ano, e que eles vão fazer o ensino médio a partir do próximo 2026, primeiro semestre de 2026, aí eles só conseguem fazer as inscrições no final de cada ano. Então, que nem agora esse vai fazer esse ano para o outro ano. E aí, para eles, o ensino médio, junto com o técnico, são 3 anos. Ele vai fazer 3 anos, né, que é o ensino médio e o técnico. O que é interessante também, nós temos 2 cursos. Nós temos dentro do ensino técnico, nós temos cursos de 1 ano e 1 ano e meio. Dentro do ensino médio, que é o ensino médio junto com o técnico, nós temos uma formação ensino médio junto com o técnico e nós temos um curso que é diferente, que é o ensino médio junto com o técnico e o superior. Eita. Então eles ficam 5 anos dentro do Centro Paulo, 3 anos dentro da ETEC e 2 anos superior. Tem que fazer outra prova? Não. Ele vai direto para o superior. Não sabia. Então nós temos um curso que foi implantado desde 2019 na ETEC da Zona Leste, que é o AMS. AMS significa Articulação Média Superior. Ele entra, que nem agora, nós temos as inscrições, tem bastante inscritos agora, né, no ensino, no AMS. Então ele vai entrar, vai fazer o vestibulinho, vai passar, vai fazer a matrícula e vai começar a estudar. Ele vai estudar onde? Ele vai estudar dentro do prédio da FATEC. Não. Ele vai fazer ensino médio lá. E os nossos professores vão para lá. Como nós estamos um do lado do outro, somos vizinhos, os professores saem, vai ali no corredor, dá aula para eles lá. 3 anos. Depois, terminou os 3 anos, eu dou a certificação para ele de ensino médio, dou tudo para ele, conclui o ensino médio, ele já entra automático no ensino superior. O conselho dele é num dia, no outro dia ele está lá fazendo a matrícula na FATEC. É aberto uma sala só para eles, e aí eles vão fazer o superior mais 2 anos, então eles vão sair do Centro Paula Souza, da ETEC da Zona Leste, com 5 anos, ETEC FATEC, 3 anos de ETEC, mais 2 anos de FATEC. Desenvolvimento de sistema só à tarde. O que é interessante, que eles têm 200 horas a mais de contextualização profissional, que é ofertado por uma empresa. Hoje nós temos a IBM, que é uma empresa multinacional, que ela oferta essa contextualização profissional para os nossos alunos. Então os alunos vão fazer visita técnica, os alunos fazem os projetos, nós somos um dos projetos aprovados na FETEPS, em segundo lugar, os alunos do AMS, que eles vão agora, eles vão para a Inglaterra, o ano que vem, ganhar 10 mil reais para incentivo do projeto, maravilhoso, e eles vão também para a Inglaterra, tanto os alunos quanto os professores, o ano que vem, 2026. É o AMS. E esse ano eu estou implantando, que é para começar 2026, o AMS em RH.
Então, os alunos vão fazer o ensino médio junto com o RH, 3 anos, e de lá vai direto para a FATEC Zona Leste fazer 2 anos de superior. Então, ele já tá, não precisa fazer outra prova, que todo mundo questiona, precisa fazer outra prova? Não, não tem prova. É automático, você vai fazer 3 anos de ETEC e depois 2 anos de ensino superior. Então, quer dizer, você vai sair com uma bagagem enorme. O que é um diferencial? Além das empresas, né, hoje nós estamos com uma empresa chamada Empower, que vai ser a nossa parceira no AMS de RH e de IDS também. É uma empresa que tem um faturamento aí de mais de 2 bilhões, fora a IBM, que ainda vai continuar conosco, né? Esperamos que ela continue ainda com a parceria. Mas para a formação do aluno, é maravilhoso, porque ele vai dentro da empresa. Ele está lá. Pensa num aluno de 14 anos, de 15 anos, o que é uma empresa para ele? Ele saiu do 9º ano, ele ainda é uma criança. E aí ele começa a se ambientar com a empresa. Dentro da empresa, de uma empresa, não é qualquer empresa, uma empresa multinacional, uma empresa que tem um faturamento de bilhões. Então, ali é toda uma diferença. Então, a nossa ETEC é a número 1 de todo o estado. Eu gosto de falar isso porque todo mundo... A nossa ETEC, a ETEC da Zona Leste, ela é a número 1 de todo o estado. De referência. Nós somos chamados para a gente capacitar outros diretores, outros professores na área do AMS. Nós somos o número 1. Nós começamos e estamos bem. Os nossos números de alunos que são empregados, quando saem, tem alunos nossos que estão trabalhando lá da IBM. Pensa num aluno que tem 18 anos, está fazendo um estágio de 6 horas por dia e ele ganha R$ 2.500, ele só vai 2 dias para a empresa. Ele tem uma cesta de R$ 1.000, ele tem vale alimentação. Ganha mais que muito pai de família. E só para mim entender, porque quando você explicou ali eu não consegui pegar direito. Esse aluno, ele entra com 14, 15 anos praticamente dentro da ETEC? Sim. Porque ele é aquele que finalizou o 9º ano, né? E quando você termina o 9º ano, você tá ali com seus 14, 15 anos, né? Dependendo da... Então, dessa época aí já começa a contar tanto a ETEC quanto a FATEC. Nossa, que legal. Então, ele sai, eu tenho um aluno... Com 18 anos, o cara já tá... tá... falar. Tem um aluno que tem 19 anos e ele tá estourando. A idade... Isso começou em 2019. 2019. Então, agora que tá saindo as primeiras... Já saíram, né? Já saíram da ano. época, que é 19. Já saíram, então, ó, começou 19, 20, 21, 22, 23. 23 foi a primeira turma que saiu. 24 agora, que terminou, foi a segunda turma. Nós estamos indo para a terceira turma. Que fica pessoal, está muito no começo. Essa informação não chega pra gente aqui, é muito difícil de chegar. Então, senta o dedo aí, ó, dá uma curtida. Porque essa informação, manda essa informação para o máximo de pessoas aí dessa faixa etária de idade, que não é o nosso público-alvo, mas de 13, 14, 15 anos. Você tem um pai, manda um essa irmão, informação, um tio, um parente. Manda essa informação. Porque... Papais, mamães, titios, amigos. A Amanda teve uma amiga e um amigo que foi percursor da carreira dela. Então, seja o percursor da carreira de alguém, ou que alguém também possa ser o percursor da sua carreira. Agora, se você fala para mim, eu quero mudar o Brasil, eu quero mudar o mundo. É isso aí que você precisa fazer para mudar o mundo. É só você clicar aí, dar uma curtidinha, mandar isso para uma pessoa. Essa pessoa já vai fazer a diferença no mundo. Assim, que a educação transformou a minha vida, a minha realidade. Se a educação transformou a minha realidade, a educação tem esse poder de transformar a realidade de outros. Então, por isso que a pessoa fala, né? Como que você saiu de um cenário tão violento, Olha, através da educação, através de um professor, através da confiança dos outros em mim. Foram 15 anos, eu entrei na ETEC, nesse período eu entrei em 2011, nós estamos em 2025. E nesse período eu fui estudando, fui pegando alguns cargos, para chegar hoje numa superintendência. Então eu falo isso, se eu conseguir, eu não acredito na meritocracia, então isso já é fácil. Não dá para ter meritocracia com o mundo do isso, com esse cenário, com essa sociedade, então por isso que eu não acredito, enfim. Mas eu acredito no esforço individual do indivíduo, aquele né? Vai atrás, aquele esforço ali, e é muito esforço, não é pouco, é muito esforço. Então, assim, tive que combater racismo lá dentro? Sim. Tive que combater, que ainda tem, que a gente tem que combater, sim. Tem que combater o assédio, né? Porque a mulher preta parece que é terra de ninguém.
todo mundo parece que quer pôr a mão, acha que pode tocar, né? Enfim, tem que combater isso. Daí é uma coisa todos os dias. E aí eu falo para os meus filhos, falo para uma familiar, falo para os alunos, falo para todos, gente, é difícil, porque a vida é difícil, mas você tem que estar ali, ó. Você tem que conseguir, você tem que granjear, você tem que, sabe? Então, se eu pegar meu contexto, todo mundo ia falar, nossa, nunca. Quando eu mudou o cargo, né, que aí literalmente mudou dia 1 de agosto, e aí dia 1 de setembro passaram-se um mês. Aí eu mandei mensagem para os meus familiares, né, mandei para minha irmã, né, hoje a minha irmã mora em Itaquá, aí mandei para minha irmã, olha, irmã, muito obrigada por tudo, porque ela era minha irmã mais velha, então ela teve que cuidar muito de mim. Porque minha mãe saiu para trabalhar. Então, olha, irmã, obrigada. Se hoje eu tô aqui, foi mérito teu também. Então, quando a pessoa entra lá na ITEC, todo mundo fala, eu tenho lá uma foto da minha mãe, que foi a foto que eu me formei, com o capelo da minha formatura universitária, porque eu fui a primeira da família inteira. Não é a primeira da minha mãe, é a primeira da família inteira, de primos, de sobrinhos, de tio, a fazer um superior. Então, assim, É uma referência. se torna uma referência. E aí a pessoa vira e fala, às vezes a pessoa vem e fala, né, Amanda, já teve decepções? Tive várias decepções, assim, de você olhar e falar assim, meu Deus do céu, por que eu vim para educação? Olha isso. O que eu vim fazer aqui? Olha a educação, meu Deus. Aí depois você vira, vem uma outra pessoa e fala, né? Às Isso vezes, mudou minha vida. O aqui, ó, o agora, pra mim já faz toda a diferença. Às vezes a pessoa vai falar, pra mim já faz. Sabia? Eu recebi um convite dos alunos fazerem uma entrevista comigo, semana retrasada. Eles estão criando um conteúdo que nós vamos ter a semana midiática, eles criaram uma revista, eles estão criando uma revista online. E aí eles falaram assim, a gente pode te entrevistar para nossa revista? Pode. E aí eu sentei lá, falei, pode ser assim, não liga muito que nós estamos reformando aqui a sala da direção. Não, Amanda, pode. Então, posso te gravar? Pode. Tudo pode. Pode gravar, não sei o que. Às vezes eu falo algumas besteiras, mas vocês cortam aí, vocês editam, vocês veem que vocês vão ver. Não, tá bom. Aí foi assim, entrevistaram, perguntaram os novinhos, 15 aninhos, fazendo umas perguntas, sabe, falando. Aí eu, nossa, gente, que legal. Aí teve uma que estava sentada assim, uma aluninha que estava sentada e uma outra. A que estava na ponta, ela não conseguia falar. Aí a menina falou, agora é você. Aí ela olhava para mim e ela tremia. Aí eu falei para ela, primeiro ano de ETEC, então ela deve ter o quê? 14, 15 anos. Aí eu falei para ela, deixa eu te fazer uma pergunta, você tá nervosa por quê? Eu não bato. Eu tenho essa cara de brava, mas eu não bato não. Aí ela pegou e falou assim, porque é uma emoção eu estar falando com você. Eu falei, o quê? Ela me desconcertou. Aí eu falei, o quê? Por quê? Mas eu sou eu. Ela me desconcertou. Aí eu falei assim, por quê, né? Aí ela começou a chorar. Aí ela pegou e falou, porque o ano passado eu estava procurando uma ITEC para me estudar, estava procurando. E aí eu vi seus vídeos. E aí eu me enxerguei em você. Olha! E falei para minha mãe, eu quero vir estudar aqui. Aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar. A mesa inteira dos alunos começaram a chorar. Virou um arquivo Não, confidencial. Peraí. Fala com o pessoal para a sua rede social, porque esse pessoal quer também ver seus vídeos. Não, entra lá na ITEC oficial, segue lá que vocês vão me achar lá. Ela viu os vídeos que estavam dentro da ITEC Zona Leste Oficial. ETEC Zona Leste ITEC, Oficial. é isso, ITEC Zona Leste Oficial. Aí ela começou, aí ela pegou, aí ela falou, eu também. Aí ela falou assim, eu vi você. Eu falei, nossa, uma mulher preta, diretora, eu quero estudar lá, mãe. Ela falou pra mãe dela, eu quero estudar lá. Aí eu peguei, falei pra ela, eu falei assim, por causa que a pergunta era se eu já tinha tido decepções e se eu já pensei em desistir e por que eu não desisti. Né? Aí eu falei, sim, já pensei em desistir por vários cenários familiares, cenários aqui dentro. Por que eu não desisti? Porque, aí depois que ela conseguiu se acalmar, fazer, foi porque eu não desisti por causa de você. Você é uma que hoje, você hoje já é uma prova viva que eu não posso desistir. Só de você ter falado isso pra mim hoje, que eu fui uma referência de você olhar e falar, mãe, eu quero estudar lá.
Porque eu consegui enxergar essa diretora. Se ela conseguiu, eu também consigo, porque eu também sou uma menina preta, eu também estou dentro da favela, eu também estou dentro da comunidade. Você conseguiu, só de vocês três, que vocês estão aqui chorando, olhando para mim e falando que quer vir estudar aqui, porque foi a única lugar que vocês viram uma mulher preta na direção, que vocês nunca viram isso e que vocês se enxergaram, já valeu a pena para mim. Eu já ganhei meu dia hoje, já ganhei meu mês, e se eu pensei em desistir, não vou desistir mais. É só lembrar, agora não desisto mais. Então assim, tô lá conversando com a Madalena, mó B.O. Aí me entra. Eu falei, meu Deus, um B.O. Quer ver que é um B.O.? Já Porque veio ali assim. assim, é só... É um B.O. aí É uma treta atrás da treta. quem não sabe o que é B.O., procure saber. Eu falei, meu Deus, quer ver? Aí ela veio com um sorriso. Não, é que eu queria te fazer um convite. Convite pra mim? Do quê? Porque do podcast. Sim, com certeza. Foi mesmo, foi dessa forma. Alegrou meu dia, A minha noite. Madalena olhou pra você e deu um sorriso. Eu falei, será que eu atrapalhei alguma coisa? Eu acho que... Tava falando de um B.O. tão grande. E eu falei pra Madalena, meu Deus do céu. Ela falou, eu falei, meu Deus do céu, como que nós vamos resolver isso? E assim, a cabeça trabalhando. Aí ela me chega e faz com, não, já levou. Aí a Madalena tipo olhou assim pra mim, deu um sorriso e falou, tá vendo? Vale a pena. Tipo assim, tá vendo? Vale a pena. Tá sendo reconhecido tudo que você tá fazendo. Vale a pena, porque eu não preciso de muitos. O pessoal mudar o mundo. Não preciso de um, eu preciso de um. Você mudar uma mente. Então, essa menina aqui, que ela sentou, aí veio essa que tava na minha frente, pra mim já foi assim, já ganhei meu ano. Né? Aí ela vem e já me faz o convite, já entrou também, poxa, já ganhei também meu ano. E aí, é um pouquinho, eu falo que a gente tem que ter um suporte ali pra agarrar e falar, é aqui. Então, às vezes, você tá ali que você olha assim, não, calma, não posso. Você pega nisso aqui e vai. Então, E essa é só a primeira vez, viu, pessoal, que ela tá aqui. Porque com certeza ela vai vir aqui de novo. Porque tem muito. A gente não conseguiu fazer uma única pergunta dos nossos escopos aqui de pergunta que a gente deixou separado pra fazer pra ela. Tem muita coisa pra conversar com ela. E infelizmente a gente não tem tempo por falta de estrutura no momento, que a gente não tem a estrutura adequada pra fazer um podcast de 4, 5 horas. Na próxima vez, se Deus quiser, vai estar tudo certo e ela vai ficar aqui 4 horas. vai fazer um podcast lá na ETEC também. E... Olha, podcast primeiro lá na convite ETEC. da Jucast. vai é técnico. Exatamente, estamos aqui de dentro da ETEC, Zona Leste. E agora eu vou te dar um presente, né? Ela já viu um presente, mas pra vocês verem ela abrindo o presente aqui. Ai, eu amo. Olha que maravilha, eu amo. Tudo a ver, né? A linha tênue entre a mente, a verdade e a mentira. Esse livro foi criado baseado na minha história, tá? Em primeiro lugar. E quando eu era mais novo, eu via a dificuldade que a gente, de dentro da comunidade, dentro da quebrada, tem de ter leituras. A gente não aprende a ler. A gente aprende a ler o básico. Mais E e tal. A gente não sabe pegar um livro, ler e entrar dentro de uma história, adquirir um conhecimento de dentro de uma história com base de leitura. E hoje eu falo muito que quando você aprende a ler, você aprende a falar melhor, você entra dentro de um ambiente, você já entende aquele ambiente. Então, a leitura é uma base de conhecimento muito importante que a gente tem. E quando eu faço esse livro e eu faço esse apelo para vocês, adquirir o seu. E se você não gosta de ler de nenhum jeito e tal, a gente também tem um audiobook. Pega o conhecimento desse livro e leva para sua vida. Eu amei, obrigada pelo presente, né? Como vocês sabem, vai para a biblioteca afrocentrada da ETEC da Zona Leste. Olha só, pessoal. Em novembro vamos fazer a inauguração dessa biblioteca afrocentrada, trazendo aí autores pretos, pardos, indígenas, trazendo a reflexão através da leitura, através de uma história de vida. Eu tenho um livro que eu quero escrever, ainda não consegui, né? Porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E um aluno me deu o nome do livro. Eu cheguei, contei a minha história de vida para eles, né? Que sempre eu faço no primeiro dia. Não era um aluno de ETEC, eu trabalhei no Senac também, né?
Então era um aluno de Senac, lá eles são bem novinhos também, 14 aninhos, aprendizagem. E aí eu falei pra ele, e aí o Abner, que depois eu tive meu filho e coloquei o nome de Abner, ele falou assim, professora, por que a senhora não escreve um livro? Aí eu falei, olha Abner, eu vou pensar no seu caso. Ele falou, porque... E eu, olha, professora, eu segurei aqui pra mim não chorar, porque é muita coisa, né? Eu não contei assim, Tudo, em linhas, né? E aí ele pegou e falou, professora, eu já tenho o nome do teu livro. Aí ele me deu o nome do livro. E eu achei assim, eu falei, Abner, quando eu escrever esse livro, você pode ter certeza que eu vou te chamar porque você me deu o nome do livro. Eu vou colocar lá, você foi minha inspiração, porque ele me deu o nome do livro, não vou falar, porque vai que alguém Ainda não tá depois faça, registrado. não está registrado, então vai que alguém faça, né? Mas assim, é de história de vida. Então eu gosto quando a pessoa me dá assim a história de vida, né? Vai ali para minha leitura de final de semana, até onde a mente pode nos levar quando não há filtros entre a realidade e a imaginação. Até onde a sua mente pode te levar? Gente, nós vamos finalizar e eu quero agradecer, Amanda. Sem palavras. Além de ser minha diretora, minha superintendente, agora minha primeira convidada oficial. Gente, isso fica pra história, né? Quem tá começando sabe. Os primeiros, nunca a gente se esquece, né? Eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço o prestígio que você nos deu essa tarde e por essa história maravilhosa. Com certeza me inspirou, né, Léo? Com certeza me inspirou também muito. Fico muito feliz aí de trazer uma pessoa desse tamanho aqui dentro do nosso podcast. Como todos aí que viu aí o podcast desde o início, a gente vem tentando fazer o mais simples possível, mas conseguir colocar em uma capacidade boa e colocar na mente de vocês a possibilidade de vocês terem uma educação diferente através do que a gente traz para vocês de conteúdo. E bem devagarzinho a gente começou esse podcast, foi muito sofrido. Eu fiz essa mesa aqui, é um orgulho eu fazer essa mesa. Se vocês seguirem lá, vocês vão ver. E assim, a gente trouxe isso há muito tempo, a gente está tentando trazer informações de qualidade para as pessoas. Infelizmente hoje com a fake news, com as inteligências artificiais, as pessoas têm trazido tanta mentira dentro da internet que as pessoas não têm nem tempo para parar e ver o que é verdade, o que não é verdade, o que dá para assistir, o que não dá. Tem muita coisa ruim dentro da internet, mas também tem muita coisa boa. E uma coisa boa é a forma que você tem de usar a internet ao seu favor. E a gente está trazendo aí hoje uma inspiração para a nossa comunidade e superintendente. Eu nunca nem imaginei falar com um superintendente. Estou aqui com a superintendente da ETEC, da Zona Leste. E se vocês puderem, entre no Instagram da ETEC da Zona Leste, pesquise mais, conheça mais sobre a ETEC, conheça mais sobre esse ambiente. Esse livro agora vai estar dentro da ETEC da Zona Leste. Você está entendendo? O cara que escreveu o primeiro livro já está com ele dentro da ETEC da Zona Leste. É coisa de outro mundo. Se você quiser lá na ETEC, você vai ter que pedir emprestado. Vai ser difícil. É isso que eu ia falar, porque lá a biblioteca só você empresta livro, você não... Eu só vou conseguir mandar 3 livros para lá, viu? 3. Então, se vocês não quiserem ir lá na Zona Leste buscar o livro, ainda temos mais 8 livros aqui e você pode comprar o seu livro, só entrar em contato aqui, ó, só seguir. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.